por aqui também. Quando eu me formei, eu sou de família de produtores também, né? Minha família trabalha com gado eu sou a terceira geração da minha família trabalhando com pecuária, então eu cresci no meio do gado, cresci manejando o gado, porque o curral sempre foi para mim, dia de manejo do curral sempre foram os melhores dias desde criança, e eu venho de uma família, eu venho do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá na divisa com o Uruguai, e lá a nossa família, a gente criava raças europeias, né, que é o mais comum naquela região, né, no caso, nosso Hereford e o Braford, e no ano de 2000 eu mudei com os meus pais aqui para o Mato Grosso do Sul, que a minha família comprou uma fazenda aqui, e a gente trouxe o nosso gado, o Braford, todo aqui para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, para mim, gado era uma vaca, era Braford, né, uma vaca era uma vaca Braford, era isso que eu entendia eu não tinha contato com outras raças. Bom, aí quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária, na verdade, que eu comecei a conviver, né, com outros mundos, com outras fazendas grandes, com gado zebu, e comecei a ver coisas que não eram tão comuns no meu dia a dia, na minha rotina de manejo. Comecei a ver aquele negócio de vaca correndo atrás de gente, gente correndo atrás de vaca. Eu achava tudo aquilo muito, muito estranho, né? Eu não entendia muito bem por que aquele povo manejava gado daquele jeito. E quando eu me formei, eu fui trabalhar com reprodução, principalmente, era uma das minhas principais atividades aí, protocolo de ATF, diagnóstico de gestação, andrológico. E quando está no início da carreira, né, principalmente quando você está no início da carreira, você chega na fazenda para fazer um trabalho muito específico ali, né? Você chega para fazer, por exemplo, um diagnóstico de gestação ou uma ATF, e você fica muito ali, né, do lado do tronco. Então nem vê o que está acontecendo lá atrás, fica focada no teu trabalho ali. Até no momento que para de vir vaca, né? Quando para de vir vaca, que você consegue sair dali e ver o que está acontecendo. E quando para de vir vaca, normalmente é quando a gente tem algum enrosco lá atrás, né? Quando aconteceu algum problema lá atrás e o gado não está vindo. E aí eu via todo tipo de cena possível e imaginário de colocar o gado para dentro. E via cenas que, como eu disse para vocês, não faziam parte do meu dia a dia antes. E eu nunca me senti à vontade de chegar para alguém, para um peão, e falar: ô, fulano, não bate na vaca. Eu achava que eu tinha que pular lá e botar a vaca para dentro. E é o que eu tentava fazer. Quando eu via que o negócio estava ficando feio, né, eu falava: não, moçada, peraí, deixa eu tentar. Só que você imagina, né, a pessoa que era acostumada a trabalhar com gado Braford, na hora que via que ia trabalhar com Nelore, com gado zebu, não tinha noção, né? E aí, adivinha, né? Eu não entendia de gado, eu não conhecia comportamento de gado. E aí eu acabava me machucando, né? Quebrei costela, enfim. Não vem ao caso aqui. Mas até o momento que eu falei: não, vou acabar me matando dessa forma, né? Então eu ficava quieta, não falava mais nada, ficava quietinha no meu canto. Mas isso começou a me fazer mal, porque eu sabia que estava errado, mas eu não sabia como fazer para ajudar. E eu acabei perdendo, principalmente alguns clientes, né, que eu ia, que eu trabalhava, e que o manejo não era nada legal, e isso começou a me fazer mal, sabe? Aquilo que eu mais gostava, que era estar dentro do curral, eu já não tinha mais prazer de estar lá. E aí eu vi que estava tudo errado e que eu precisava aprender a manejar gado, eu precisava entender o comportamento de gado. E aí eu comecei a estudar essa parte de manejo, isso eu já estava, foi em 2015, eu já estava com 6 anos, 5 anos de formada, 6 anos, quando eu fui estudar sobre comportamento animal, sobre bem-estar animal. E quando eu estava estudando, eu me deparei com a técnica Nada nas Mãos, eu conheci o trabalho do Dr. Paulo Loureiro, que é um brasileiro, eu acho que é um grande orgulho para nós aí do Brasil ter um cara igual ele, que é conhecido mundialmente aí pelo trabalho que ele faz na parte de comportamento animal. E a hora que eu vi, hoje ele mora nos Estados Unidos, o Dr. Paulo, mas ele é daqui, é do interior de São Paulo, trabalhou muito tempo no Pará. E a hora que eu vi ele trabalhando com gado pela primeira vez, eu fiquei encantada. Eu falei: nossa, é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero aprender a manejar gado. E foi bacana porque nesse momento também, né, a minha família, a gente já tinha comprado uma fazenda no Tocantins, e lá a gente tinha comprado no Vilhas Nelore. E aí tu imagina, né, pessoas que estavam só acostumadas a trabalhar com gado Braford, no momento que chegou as vacas Nelore, coitadas, né, ninguém sabia lidar com elas e virou aquela horror. Então, assim, tudo aquilo que eu vi nos meus clientes e achava ruim, dentro da minha casa, estava 10 mil vezes pior. Aí que eu vi que estava tudo errado realmente.
E foi bom porque essas novilhas Nelore foram, eu falo que foram as minhas primeiras professoras, né? Foi com elas que eu realmente aprendi, claro, sob a orientação do Dr. Paulo, mas quem realmente me ensinou na prática como trabalhar foram elas mesmo, né? Então eu tirei um período sabático, digamos assim, da empresa e fiquei dentro da fazenda da minha família trabalhando com gado. Eu esqueci de contar, né, que no meio disso tudo, né, eu trabalho numa empresa que chama Personal Pack, que é formada por outros 3 sócios, né, 2 deles foram meus colegas de faculdade, inclusive, o Bruno, o Léo e o Álvaro, e nessa época a gente era uma empresa de reprodução e de melhoramento genético, e aí depois, né, eles me deram, né, todo o apoio para que eu fosse estudar de manejo, e hoje a gente trabalha também, então, com a parte de manejo e bem-estar animal e sanidade, né, saúde animal também. Mas é isso, aí eu fui para os Estados Unidos também, fiquei um período lá trabalhando com outro professor, um outro veterinário que chama Dr. Tom Nofsinger. Quem gosta da parte de sanidade e de manejo de gado deve conhecer o trabalho do Dr. Tom também, vocês podem pesquisar na internet aí, Tom Nofsinger. Ele é um ser humano encantador, eu me sinto muito privilegiada de poder ter aprendido muita coisa com ele. Eu acho que a parte de confinamento que eu faço, os trabalhos que eu faço nos confinamentos hoje é muito inspirada no trabalho desse ser humano espetacular. Bom, então assim, essa é a minha história aí, resumidamente. E desde 2016, então, que eu comecei a trabalhar com essa parte de manejo. Primeiro nos meus clientes de reprodução, né? Eu comecei a treinar as fazendas, os funcionários, a equipe dos clientes que eu já trabalhava na parte de consultoria de reprodução. E foi dando certo, graças a Deus. E aí, acho que desde 2017 que eu não, acho que já desde meados de 2016 eu já não inseri nem mais nenhuma vaca. Estou só nessa pegada aí de treinamento de pessoas e de consultoria nessa parte de sanidade e bem-estar animal. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí. Para a gente começar a apresentação. Como é que eu faço? Peraí, pessoal. Professora, você está me ouvindo aí? Pode falar, estou aqui. Eu estava Ah, adicionando o pessoal aqui que não está conseguindo entrar. Pode Tá, falar. não, é o seguinte, eu fui compartilhar aqui, e Sim. aí eu precisava fazer uma autorização aqui no meu computador, do Hum. sistema, e aí Sim. apareceu assim que o Microsoft Teams não poderá gravar o conteúdo da tela até que seja encerrado. Você pode optar por encerrar o Microsoft Teams agora ou mais tarde. O que eu O que faço? será? Vamos pensar. Peraí, vou tentar de novo, só um pouquinho. Tá. Vamos começar de novo. Eu vou aqui nesse símbolo. Agora está aparecendo opções de compartilhamento. Apareceu? Compartilhar conteúdo aparece. Tem que aparecer uma opçãozinha só da janela do PowerPoint aí. Será que é isso que tá? Então, isso que eu estou tentando, peraí. Será que é alguma atualização? Qualquer coisa a gente. Talvez eu tenha que sair e entrar de novo. Isso, pode sair, Adriane, a gente Tá, aguarda. tá, eu vou sair aqui e aí vou tentar entrar de novo, vamos ver o que que Tá vira. bom, tranquilo. Compartilhar conteúdo. Deu certo? Tá, tá. Área de trabalho ou janela? O que que eu faço? Aí em janela deve aparecer o PowerPoint,
Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo ver um print do... Ai, deu certo. Deu certo? Deu Estão certo. vendo a minha Está tela? compartilhando a sua tela. Isso aí, isso, perfeito. Tá. Aí eu coloco no modo apresentação, Isso. e aí eu não vou ver mais nada, né? Já vou ter que Não, ser. mas eu acho que depois dá para a gente fazer aquele modo apresentação. Vai aparecer os 3 pontinhos lá do lado esquerdo do slide. Dá uma olhadinha, vê se desce um pouquinho o cursor lá na pontinha esquerda. Porque esse Perto lá meu. do personal pack. Teoricamente é para aparecer uns. Aí, isso. Modo apresentador. Tá, e agora? Mas não deu, porque apareceu pra gente também. Apareceu, né? É, vai ter que sair desse modo. Voltar no normal. Então, vamos lá. Tá É, bom. beleza. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Tá, então tá bom. É, Pessoal, só vocês podem interagir pelo microfone ou pelo chat, quem preferir, viu? o Senão a chat, gente fica o chat eu também não vou ver nada, tá? Só para também não vai ver, só verdade. tô vendo a Olha minha no própria microfone tela. aí, pessoal. Professora, a turma é de que ano da faculdade? Tem de vários anos? Como é que Tem funciona? pessoal, que a gente está dando bem-estar para a turma do primeiro ano, então tem o pessoal do segundo, aí tem uma galerinha do quarto também e do penúltimo ano. Ah, legal, legal. Então já. É bem, é porque como também não era uma disciplina que tinha na grade da veterinária, então alguns estão fazendo no final. Uhum. E aí ela é optativa também, ou agora ela é. Não, agora ela é obrigatória. Ah, que bom, beleza. Bom, então tá bom, pessoal. Vamos lá. Então, queria começar comentando com vocês, né, por que falar sobre o bem-estar animal? Por que que bem-estar animal hoje é importante? Por que fazer a disciplina, né, de bem-estar animal? Eu acho que, primeiro de tudo, que é uma obrigação ética nossa, né? Começa por aí. Nós temos esse dever, essa obrigação ética de cuidar bem dos animais, de cuidar bem do gado aqui no nosso caso. Principalmente nós como técnicos, a gente precisa levar essa mensagem também para as fazendas onde a gente atua, para as pessoas que a gente conversa, especialmente no campo, porque hoje a gente tem uma imagem, vocês devem saber muito bem, né, muito ruim da nossa pecuária em termos, né, de bem-estar animal, né? A gente tem N exemplos aí de vídeos que são divulgados, acho que o mais recente aí que deu bastante repercussão foi aquele vídeo da Xuxa, né, em relação a suínos, mas se você colocar manejo de gado no YouTube, você vai ver muita coisa errada, né? Por quê? Porque a gente mostra as coisas erradas, né? Até eu tenho um amigo meu que ele é professor numa faculdade e ele foi fazer uma aula prática e a turma, eles foram fazer mochação de bezerro e aí vários alunos postaram vídeos e marcaram inclusive o professor, né, no Instagram, do procedimento. E aí eu tô lá vendo um vídeo, é simplesmente, né, dois, três, né, alunos correndo atrás de um bezerro, catando aquele bezerro de qualquer jeito, jogando no chão, o bezerro desesperado, machucando, gritando, e o resto da turma, todo mundo dando risada e achando engraçado. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei, poxa, né, eles são futuros técnicos, né, às vezes você tem que fazer um procedimento que às vezes não é o mais ideal possível, mas você não deve achar graça e mostrar aquilo como se fosse engraçado, porque tem um animal ali sentindo dor, um animal sentindo estresse, um animal apavorado e não tem nada de engraçado nisso. E às vezes a gente, né, como é tão normal essa rotina para o nosso dia, no nosso dia a dia, a gente acaba talvez não pensando nesses detalhes. Mas, enfim, além dessa questão, né, ética de bem-estar animal, tem que pensar nisso, tem que fazer nisso porque é o correto, entra a questão de produtividade também, pessoal. A gente sabe que a pecuária, ela está cada vez, as margens da pecuária está cada vez mais estreita, né? Cada vez a gente ganha menos, né, por animal. Então, o animal que desempenha melhor é aquele animal que vai te dar o maior lucro. E para um animal desempenhar bem, pessoal, para a gente ter performance, a gente precisa ter saúde animal. Nenhum animal que não está saudável, ele vai ter uma boa performance. E só existe saúde animal se tiver bem-estar animal. Bem-estar animal vem primeiro, né? Um animal que não tem bem-estar animal, ele não vai estar
ele não vai conseguir ter uma boa saúde, ele não vai conseguir performar o máximo da sua capacidade genética. Então, eu acredito que é um caminho sem volta, cada vez mais vai haver essa preocupação por parte dos produtores, embora eu acho que a questão ética é o que mais pega aí, principalmente em relação ao nosso trabalho como médicos veterinários. Bom, pessoal, eu trabalho, então, com bem-estar animal, com essa técnica, né, que eu comentei com vocês, que chama Nada nas Mãos. Essa técnica, só para vocês entenderem, ela foi criada através da observação de como os animais se comportam na natureza. Então, a gente tenta usar os instintos, né, a gente tenta trabalhar a favor dos instintos do bovino. Na tela aí, esse do meu lado aqui é o meu professor, o meu mentor, o Dr. Paulo Loureiro, uma das primeiras vezes que eu entrei numa boiada com ele. Bom, e o que a gente busca, né, pessoal, com essa técnica de manejo? A gente busca fazer com que os animais se movam, trabalhem para nós, digamos assim, porque eles confiam na gente e porque eles enxergam a gente realmente ali como líderes. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Parece que está dando um eco aqui, tá claro a minha voz aí chegando clara? Tá chegando, Adriane, eu acho que é porque eu adicionei alguns agora que acabaram de entrar e o microfone deles talvez estivesse fora do mudo, aí deu alguma interferênciazinha, mas tá ok. Adriane, agora o seu microfone ficou mudo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tá? Sim, agora tá ok. Você que me mutou aí, professor, porque eu não mexi em nada. O que será que eu fiz? Eu só apertei o mudo. Eu vou deixar assim. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Então, tá bom. Então, né, continuando, a gente, um dos objetivos, né, da técnica Nada nas Mãos, né, como eu disse, é fazer com que os animais trabalhem para nós, porque eles confiam na gente, porque eles enxergam a gente ali como líderes realmente. Eu acho que tem duas formas, né, da gente fazer, primeiro, assim, por que eu quero que o animal, que o gado trabalhe para mim, porque ele confia em mim. Porque eu acredito que a outra forma desses animais, né, me respeitarem, como alguns gostam de falar, né, ou trabalharem para mim, seria na base da ameaça, seria na base da força, na base da imposição. E eu não quero que um animal que eu estou querendo, por exemplo, uma vaca que eu estou querendo inseminar, ela entre no tronco porque ela tem medo de mim, porque vocês sabem muito bem, com certeza, que o medo, ele libera uma série de substâncias aí no organismo que são péssimas, né, para a produtividade. Depois, no final, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas vira uma coisa física, né, a gente mesmo, quando sente medo, você fica branco, começa a tremer, é um negócio esquisito demais. Então, você imagina uma vaca que eu preciso que ela, né, emprenhe, ter todo esse tipo de reação. Então, eu acredito que a melhor maneira que a gente pode ter para fazer com que o gado trabalhe para nós realmente é através de um relacionamento aí de confiança e de liderança. Outra coisa que eu ia comentar com vocês é que a gente tenta utilizar todos esses conceitos do Nada nas Mãos no dia a dia do trabalho, seja esse trabalho com a parte de reprodução, seja num trabalho na parte de uma fazenda de cria, desculpa, né, não só reprodução, mas de uma fazenda de cria, como também em sistemas de engorda, né, e não é só dentro do curral, pessoal, a gente usa, né, para tudo. A gente tenta sempre pensar em estratégias, né, de como fazer com que os animais cada vez estejam mais confortáveis e aonde eles vivam, porque um animal que está confortável, com certeza, ele vai desempenhar muito, muito melhor. Vocês estão conseguindo acompanhar bem o vídeo aí, pessoal? Tá reproduzindo bem na tela de vocês? Tá sim, mas agora a gente... Tá sim. Tá sim, tá aqui, tá certinho. Tá, beleza. Esse é um vídeo que eu gosto bastante aí para demonstrar como é o trabalho com a técnica Nada nas Mãos, porque como ele é feito com drone, né, ele tem uma visão de cima, então dá para ver aí que a gente trabalha sempre pela frente, né, sempre guiando o gado, sempre tentando ficar dentro do campo de visão do animal.
Isso é uma coisa bastante importante para nós, né? Trabalhar, em vez de trabalhar tocando o gado, a gente trabalha, né, guiando o gado. E lembrem que o bovino, pessoal, na natureza, ele é um seguidor. Então, a gente usa isso muito a nosso favor, né? Vocês viram ali que tinha um lote de 100 e poucos animais numa remanga, bastou eu passar o primeiro boi na porteira e pronto, acabou. Todo o resto, né, acompanhou. Então, o bovino, na natureza, ele gosta de seguir. Quando às vezes o animal fica ali, né, nenhum animal toma frente, né, eles ficam ali rodando, ninguém sabe para onde vai, mas quando alguém toma a decisão de passar, de seguir numa direção, o restante acompanha. Então a gente usa isso sempre ao nosso favor, ou seja, sempre trabalhando com a frente, né, do lote e com a frente. Vocês podem ver aí também nesse vídeo que a gente sempre tenta trabalhar uma pessoa só de cada vez junto com o gado. Pode ver que voluntários não falta. Se vocês olharem lá para frente, lá no meio da cerca, tem um monte de gente disposta a trabalhar. Mas você viu que tem só um de cada vez junto com o gado. Por que isso, pessoal? Porque a gente acredita que fica muito mais fácil para o animal quando ele consegue focar numa pessoa só. Né? Às vezes a gente sempre, quando a gente vai trabalhar, a gente coloca muita pressão, né? A gente vai em 2, 3, um com um pedaço de pau, o outro gritando, o outro sacudindo uma bandeira, e aí o gado não sabe para onde, para quem presta atenção, né? Para onde olhar. E isso acaba deixando o animal muito mais confuso, muito mais acuado, e aí quando um animal está acuado e confuso e estressado, quando a gente começa a ter os problemas de manejo, o gado começa a investir nas pessoas. Então, vocês estão vendo aqui que em nenhum momento a boiada tenta investir, né, nos manejadores. O bovino, pessoal, isso é muito importante. Isso eu aprendi depois mesmo que o gado, o instinto dele nunca é atacar. O bovino, na natureza, ele sempre foge. Então, assim, para um animal ele te atacar é porque ou ele está realmente acuado, ou porque ele foi treinado para brigar, né? Porque tem muita fazenda que, em vez de criar gado, acho que cria onça, né? Desde novinho já ensina os animais a realmente enfrentar, realmente a brigar. Mas o instinto do bovino, né, é realmente de fugir e não de atacar. Então, quando a gente trabalha aí respeitando esses instintos dele, dificilmente a gente vai ter problema, especialmente em animais jovens, né, de animais, né, investindo. De novo, está vendo que ele trabalha sempre com a frente do lote. Outra coisa que é muito importante para nós é a posição do corpo. Então, a gente utiliza muito a linguagem não verbal, digamos assim, que eu acho que é a linguagem universal do reino animal. Então, o ângulo que a gente se coloca em direção ao gado, a nossa postura, a nossa atitude importa. Então, assim, a gente fala muito com o nosso corpo. Então, por exemplo, se eu chegar de frente com alguém, se eu chegar de peito, eu não preciso falar nada com essa pessoa, mas se eu chegar de peito, apontando meu peito para ela, com certeza eu já chego com uma posição de que eu estou enfrentando, de que eu estou acuando essa pessoa. Então, com gado, a mesma coisa. Se eu abro uma porteira e quero que esse animal passe por mim, eu preciso mudar esse ângulo, eu preciso, né, não ficar de frente com o animal, mas sim virar de lado, diminuir essa pressão para que ele se sinta confortável, né, para passar pela gente. Mas como eu disse, uma coisa que é muito importante foi assim, o que mais me impactou quando eu comecei a trabalhar com a técnica nada nas mãos, que mais me chamou a atenção foi entender que o gado, na verdade, ele sempre quer nos ver, ele sempre quer nos enxergar. Quando eu entendi isso, né, eu comecei a me lembrar de diversas cenas onde eu ia trabalhar com gado, eu ia, né, tocar um lote, e contornava o gado e ia lá para trás, né? A gente ia mandar um lote de uma remanga, por exemplo, para outra, eu ia lá, abria a porteira, contornava o gado e ia lá para trás. Colocava uma pressão no fundo, e aí o que acontecia? Os animais provavelmente, né, corriam na direção contrária, porque silêncio. Alô? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, tem alguém com o microfone, pessoal. Posso continuar? Tá mudo aqui. Então, tá bom. Então, assim, quando eu me deparei, me entendi isso, né, eu comecei a me lembrar dessas cenas onde a gente colocava pressão no fundo e o gado corria na direção contrária, provavelmente porque assustava, né, da nossa pressão atrás, mas depois de certa distância, depois que os animais corriam e pegavam certa distância da gente, o que eu via, pessoal? Os animais virando, parando e olhando para trás.
Por quê? Porque eu estava atrás, os animais não conseguiam me enxergar mais, né? E aí eles precisavam parar e virar a cara para poder me enxergar. E aí eu tinha que voltar a colocar pressão. E aí no momento que eu entendi isso, que fica muito mais simples da gente trabalhar quando a gente sempre respeita esse instinto do animal. Ou seja, toda vez que você estiver trabalhando com um animal, tenha certeza, ou com um lote, tenha certeza que os animais eles conseguem te ver o tempo inteiro, que os animais conseguem, por exemplo, enxergar a porteira e você ao mesmo tempo. Então, para isso, é importante vocês entenderem muito bem, pessoal, como é que é a visão de um bovino. A gente sabe que o bovino ele tem os olhos, né, nas laterais do rosto, então ele consegue ter uma visão bastante ampla, né, do que tem ao redor dele. Porém, atrás é justamente onde é o ponto cego, é onde ele não consegue ver, onde ele não enxerga. Quanto maior for o meu animal, maior vai ser essa zona de ponto cego dele. Por isso, quando eu me aproximo por trás, né, de um animal, que comportamento que eu vejo? O animal começa a dar aquela viradinha com a cabeça, né, para tentar me buscar com um olho só. Porém, outra coisa, eu acho que ainda mais interessante sobre a visão do bovino é que, apesar dessa visão bastante ampla, apesar dele conseguir ter essa visão ampla do que tem ao redor dele, ele só consegue enxergar com precisão, ele só consegue saber exatamente, por exemplo, a distância que você está dele quando ele está te vendo com os dois olhos, ou seja, exatamente na frente, né, da cara dele, onde ele te enxerga muito bem. Às vezes, em alguns treinamentos, né, algumas pessoas, alguns manejadores acreditam que bem na frente, o animal não enxerga. E isso não é verdade, né? A melhor forma dele enxergar é quando ele está te vendo exatamente com os dois olhos. Aí ele consegue determinar a distância. Por exemplo, por isso, por exemplo, que quando um animal está mais bravo, está nervoso, né, está acuado, está desconfiado, né, ele não confia em você, a tendência dele é querer ficar de frente com a gente. Então, por exemplo, até a gente tem uma expressão, né, que se usa aí no campo, que é falar, ih, aquela vaca deu a cara. O que a vaca deu a cara? Ela deu a cara para você, filho, ela não vai virar de costas, não adianta, dificilmente ela vai te dar as costas. Por quê? Porque ela não confia em você, meu amigo, ela quer saber exatamente a distância que você está dela por questão de proteção, né, para saber se ela precisa atacar, se ela precisa, né, fugir. E ela não vai, dificilmente ela vai te dar as costas. Então isso, pessoal, é muito importante de entender, porque no momento que eu começo a colocar pressão atrás de um animal, e ele, principalmente quando esse animal não confia em mim, a tendência dele vai ser virar de frente para mim. E se ele virou de frente para mim e eu estava, né, atrás dele, ele deu as costas para onde eu queria que ele fosse. E aí tudo vai ficando muito mais difícil. Por quê, pessoal? Porque o gado, ele precisa estar com a cabeça alinhada com o corpo para poder andar para frente. Uma vaca não consegue andar para frente olhando para o lado ou olhando para trás. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero mover o gado é virar a cabeça dele para onde eu quero que ele siga. Isso torna o trabalho muito mais fácil. Então, por exemplo, nesse vídeo aí que vocês estão vendo, você está vendo que esse manejador ele está colocando uma pressão lá atrás, ó. Ele está pressionando os animais contra a parede. Eu vou dar um pause aqui, só para fazer uma observação. Por que ele fez essa pressão na direção contrária da onde ele queria que o gado fosse? Vocês viram que ele queria que o gado viesse nessa direção que esse bezerro agora está indo, aonde está a porteira, mas ele colocou a pressão na direção contrária. Ele pressionou os animais em direção à cerca, né, em direção ao fundo. Por que ele fez isso, pessoal? Eu sempre costumo, né, dizer que eu odeio trabalhar com gente contrariada. Não tem coisa pior do que você trabalhar com alguém contrariado. E pior do que trabalhar com alguém contrariado é trabalhar com uma vaca contrariada, podem ter certeza. Então, assim, eu sempre quero fazer com que o animal ele queira fazer o que eu quero que ele faça, entenderam? Eu quero que o animal queira entrar na seringa, que o animal queira entrar no tronco. Nesse caso aí, eu quero que esse bezerro ele queira entrar na seringa que está aí na frente, na sequência. E aí, o que ele faz, então? Ele torna lá o fundo, essa bezerrada, ela queria ficar só naquele fundo. Por quê? Porque lá estava tudo bem com eles estavam ali esperando e ali nada de ruim aconteceu com ele. Então, o gado, ele quer sempre fugir da pressão. Você vai e pressiona ele lá no fundo e o gado, como ele quer fugir, escapar dessa pressão, a tendência dele é querer sair. No momento que você vê que tem um animal querendo sair, aí sim você vira seu corpo, você dá o espaço, você muda o seu posicionamento do corpo e fala, beleza, filho, então vai. E no momento que você guia, né, esse primeiro animal que pegou a frente, um, dois, enfim, os animais que pegaram a frente, tenha a certeza de que ele vai passar na porteira para depois, né, deixar o restante acompanhar.
Esse era um apartador bem grande, ele tinha uns apartadores aéreos aqui no canto, então essa bezerrada procurava muito esse apartador aéreo, por isso que você tinha que ter a certeza de passar o primeiro, para depois deixar o restante acompanhar. E aqui dentro da seringa, vocês vão ver que ele vai atrapalhar exatamente da mesma maneira, né? Aquele negócio de ficar tocando o gado por trás aqui na seringa só atrapalha. Então ele vai lá para frente, aí no caso é uma seringa estreita, porém está trabalhando com bezerros, né, bezerros desmamados aí de 10 meses, então ele está confortável trabalhando por dentro. Se fosse uma boiada ele poderia estar por fora, né, uma boiada mais errada, mas enfim, vocês viram que ele está sempre posicionado de forma que os bezerros podem enxergar a porteira, a entrada do tronco e ele ao mesmo tempo. Os animais nunca perdem ele de vista, sempre conseguem enxergar ele com um olho. E quando ele trabalha pela frente da seringa, vocês viram que ele entrou animal por animal. Então, assim, nenhum animal apertou aqui na entrada do brete. Esse é um lugar que normalmente a gente tem muita contusão de carcaça, né? Quando as pessoas ficam aqui atrás, os animais eles correm todos juntos em direção ao tronco e acabam, né, se espremendo aqui. Então, esse posicionamento também ajuda muito nessa questão. Uma outra estratégia, deixa eu ver se eu consigo tirar o som aqui. Uma outra estratégia que a gente usa muito na hora de trabalhar com gado é de trabalhar com pressão e alívio. O que seria trabalhar com pressão e alívio, pessoal? Seria eu pressionar um animal no momento que ele faz o que eu quero, no caso ele se move, eu alivio essa pressão. Quando eu faço isso, eu começo a treinar o meu gado a trabalhar para mim. Dessa maneira, por exemplo, que a gente treina cavalo, que a gente treina, né, cães, enfim. Por exemplo, né, para quem tem experiência aí, quem já estudou um pouco de doma de cavalo, né, de treinamento de cavalo, sabe que, por exemplo, se eu estou ensinando um cavalo a respeitar na rédea, né, no momento que eu puxo a rédea para o lado direito e esse animal vira para a direita, imediatamente eu preciso, né, bambear essa rédea, eu preciso aliviar. Para que o animal entenda, né, que quando ele tem aquela pressão na boca do lado direito, ele vira para a direita, aquela pressão, aquele incômodo cessa. Então, no caso do gado, é a mesma coisa, eu alivio aquele incômodo que é a minha pressão. E o gado passa a entender comandos. Assim, essa questão, pessoal, da pressão e do alívio, às vezes ela é meio contraintuitivo para nós, seres humanos, né? A nossa tendência, o animal andou, você quer continuar pressionando. Isso a gente vê muito a turma fazendo no dia a dia. E eu confesso que foi o que eu tive mais dificuldade de colocar em prática. Eu lembro que um dos meus professores, que é o Dr. Tom Nofsinger, que eu comentei com vocês, ele sempre costumava falar que esse alívio, né, esse passinho para trás, era como se você dissesse muito obrigado. O animal fez o que você quer e você agradecia dando um passo para trás. E aí eu ia trabalhar com ele, ele vivia gritando atrás de mim, agradece, agradece, porque eu sempre esquecia de aliviar. Mas depois que você pega o jeito, que você entende que o alívio, muitas vezes ele é muito mais eficiente, né, do que colocar ainda mais pressão. Outra coisa, a gente sempre tenta trabalhar, pessoal, fazendo com que o gado passe ao nosso redor. Quanto mais vezes o gado passar por você, mais ele vai aprendendo a confiar em você, pessoal. Por quê? Bom, primeiro que quando o gado passa pela gente, aquela pressão que a gente está exercendo sobre ele, ela é aliviada e ele se sente bem. Vou dar um pause aqui, depois eu continuo com o vídeo. Mas enfim, né? Então quando o animal passa pela gente, aquela pressão que a gente está exercendo ali sobre ele, no momento que ele passa, ela é aliviada e ele se sente bem. Sempre procure trabalhar de forma que o gado passe ao seu redor. E a gente precisa entender que no momento que o animal vai passar por você, né? Então deixa eu pegar aqui uma imagem, ó. Nesse momento que a vaca está passando por eles, vocês podem ver, ó, nesse momento que ela não consegue enxergar mais eles com os dois olhos. No momento que ela está passando por você, ela só consegue te enxergar com um olho só. E lembra que o animal ele só determina a distância com os dois olhos. Então, para um animal que não confia em você, ele passar por você na porteira é um momento delicado. Porque ele perde essa noção de distância e ele vai passar perto de você. E então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma categoria de recria, né, novilhas, por exemplo, que são, né, normalmente foram pouco manejadas, são mais ligeiras, a hora que elas vão passar por você na porteira ali, às vezes a turma tem costume de afinar, né, no portão, vocês podem ver que o gado chega a passar virando, né, a cara de frente, ele chega a virar o pescoço para tentar te ver o máximo de tempo com os dois olhos.
Mas no momento que ele passou por você ali, viu que nada de ruim aconteceu com ele, que está tudo bem, ele vai aprendendo a confiar em você. Então, aproveite, cada vez que você vai trabalhar com gado, entenda que é uma oportunidade de você ir ganhando a confiança do gado. E uma das maneiras é fazendo o gado passar por você. Vocês podem, quem tem prática aí de fazenda, principalmente fazenda de cria, né, que trabalha com apartação de vaca de bezerro, quem aparta a vaca de bezerro, por exemplo, na porteira, como esses dois cidadãos estão fazendo aí, com certeza vai perceber que a vacada vai ficando muito mais mansa. Então, isso é uma das coisas que eu recomendo muito. Se eu chego numa fazenda e a vacada é ligeira, ou seja, a vacada corre muito dentro do curral e essa turma aparta, por exemplo, a cavalo, eu oriento para mudar e passar a apartar no chão, né, a pé, justamente, né, para ir criando essa confiança. E em categorias, né, de engorda, principalmente categorias de recria, uma das coisas que a gente usa muito se eu chego num lote, tem um lote de, por exemplo, de novilhas na remanga, eu chego nesse lote e esses animais, né, são aqueles animais agitados, nervosos, né, correndo o tempo inteiro ali dentro da remanga. Antes de colocar eles dentro do curral, esses animais precisam estar prontos para ser manejados. E isso é muito importante. Às vezes a gente já chega no curral e já quer embretar os animais ali de qualquer jeito, e esses animais eles estão apavorados, eles não entendem quem é você, eles não sabem o que você quer ali. Então você precisa perder um certo tempo, e isso é rápido, a questão de 5 minutos ali antes de entrar com esse gado dentro do curral, numa remanga onde tem mais espaço, o gado se sente mais confortável, fazendo com que o gado passe um pouco por você. Você primeiro precisa se apresentar para esse animal, mostrar que você é para esse lote, né? Mostrar que você não tem um comportamento de predador, que você é calmo, que você é tranquilo, que você é confiável. Faça ele passar por você algumas vezes ali, acalma esses animais primeiro, depois você entra com eles no curral e aí sim eles vão estar prontos, né, para serem manejados no tronco, na seringa, enfim. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um pause aqui primeiro para explicar desses dois vídeos que eu vou mostrar na sequência. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma fazenda que trabalhava antes tocando o gado e passou a trabalhar guiando o gado, só para vocês verem como muda completamente o trabalho. Eu fui dar um treinamento nessa fazenda e eu postei um vídeo do manejo lá, no dia do treinamento, e um veterinário amigo meu assistiu e me mandou esse vídeo que vocês estão vendo aí, que ele tinha feito algum tempo antes, quando ele foi fazer um serviço nessa fazenda. Deixa eu dar o play aqui. Então, vocês podem observar que esse cidadão está o tempo inteiro tentando tocar as vacas por trás. A porteira está bem aqui nesse canto, pessoal. A porteira está bem nesse canto. E olha lá, ele vai lá para trás e tenta empurrar as vacas. E agora eu quero que vocês prestem atenção do que vai estar acontecendo aqui na frente, a hora que a câmera andar. Olha ali, ó. Olha a vaca parada. Tá vendo? As vacas estão paradas ali na porteira, olhando, falando, tem barro aqui, eu vou entrar na seringa, né? Não quero. E em nenhum momento elas recebem um comando para entrar, né? Ele fica o tempo inteiro pressionando as vacas que estão atrás. Até que, olha só, essa vaca resolve ajudar ele. Você vê que nem a vaca não recebeu comando nenhum para entrar. Ela decidiu que era melhor ela entrar. E aí, assim, as outras querem acompanhar, mas daí o que ele faz, pessoal? Ele atrapalha. Ele chama a atenção das vacas para trás, aí ele deixa uma despontar aqui, a restante começa a voltar tudo. Então, assim, olha a confusão que ele acaba armando aqui. E olhem a energia que esse cidadão já gastou para patar. Essas vacas, né, beleza, ele colocou as vacas, mas olha a energia que ele gastou. Olha a quantidade de vaca que falta lá para trás ainda. Você acha que no final do dia esse cidadão está como, pessoal? Se ele não estiver exausto, no mínimo ele está rouco, né, de tanto gritar. Isso que é uma vacada mansa, uma vacada extremamente tranquila. E agora vocês vão ver a diferença, né, do manejo guiando o gado. A gente está trabalhando com novilhas, mas olha aí, ele vai, manda primeiro o animal, guia ela pela porteira e depois deixa o resto simplesmente acompanhar. Né, ele ainda afinou ali para que elas passassem de uma a uma na porteira e foi embora. Então, o que ele mudou aí, pessoal, nesse segundo vídeo? Primeiro, ele colocou menos gado, né? Não tem por que encher ali, porque toda hora você vai buscar um lotinho menor, então não tem por que você acabar enchendo ali de vaca se você tem essa opção no seu curral.
fica muito mais fácil, né, para o gado despontar. Segundo, vocês viram que ele mudou o lado, né? Ele passou a levar a mandar pelo outro sentido aqui, porque justamente por essa questão da visão. Então, aqui nesse sentido, a vaca consegue o tempo inteiro enxergar ele e a porteira, né? Se a vacada tivesse aqui e esse cidadão, né, colocado aqui, igual aquele outro, no momento que a vaca precisa fazer a curva aqui, ela acaba dando as costas para ele. Então, ele mudou, né, o lado de colocar a pressão. E trabalhou com a frente, simplesmente trabalhou guiando o gado, mandando a primeira e deixando o resto acompanhar. Tudo bem até aqui, pessoal? Por aqui tudo jóia. E vocês, turma? Acho que agora todo mundo que queria assistir conseguiu entrar, viu, Adriane? Só agora. Que bom. Mesmo, né? Faz parte. É. Mas tá bom. O comentário dos seus vídeos aí, eu tava aqui dando risada, porque aquele primeiro vídeo é o que a gente mais comumente vê, né? Uhum. Ainda pelos lugares que você não conseguiu passar. Exatamente, a turma colocando pressão no fundo. Até por uma questão de levar todo mundo, né? Ninguém pensa, vamos levar aqui quem tá na frente, sei lá, não sei. Quer Dessa forma, empurrar, né? acha que é certo, né? Exato, exatamente. Até que acha alguma que tem um bom astral e fala, deixa eu ajudar esse coitado. Sempre tem alguma para ajudar, graças a Deus. Graças a Deus, que eles são espertos quando nos falta a esperteza. Mas tá bom, pessoal. Então, assim, resumidamente, esse é mais ou menos um overview do que é a técnica nada nas mãos, né? Quais são os principais conceitos que a gente usa ali na hora de trabalhar com gado. E que eu gostaria muito que a próxima vez que vocês estivessem, né, dentro de um curral, que vocês estivessem interagindo, trabalhando com gado, ou vendo outras pessoas trabalhar, vocês comecem a prestar atenção nesse comportamento, comecem a observar mais o gado, né? Comece a perceber, comece a experimentar, a pensar quando você vai trabalhar com gado, por exemplo, onde que eu vou me posicionar, onde que esse gado consegue enxergar a minha e a porteira, né, ao mesmo tempo. Tenta nunca colocar pressão atrás de um animal, né, e sempre colocar essa pressão pela frente, fazendo com que o gado passe ao seu redor. Tente trabalhar com pressão e alívio, né? Como eu disse, treinando esse animal. Eu não quero que o meu gado seja manso, pessoal. Eu quero que o meu gado seja bem treinado. E isso tem uma grande diferença. O gado, ele não é um animal pet, né? Que a gente deve aceitar o nosso toque, né? Não, muito pelo contrário, o bovino é um animal de produção e eu não quero que ele se acostume, por exemplo, comigo tocando nele, né? Porque no momento que eu toquei num animal, é um nível de pressão muito alto. E no momento que ele começa a aceitar isso, eu começo a ter cada vez mais dificuldade para mover esse animal. Então, assim, eu quero que o meu gado ele seja, sim, bem treinado, que ele seja calmo, que ele confie em mim, né? Que ele seja calmo porque ele confia em mim, e que ele entenda esses comandos de pressão, de alívio, né, de comandar, de como parar e tudo mais. Bom, nessa segunda parte aqui da apresentação, eu queria chamar a atenção de vocês a começar a pensar o manejo do gado como uma ferramenta para melhorar os resultados produtivos da fazenda, né? Às vezes a gente pensa muito em técnicas, em produtos, em tecnologias, digamos assim, para melhorar a eficiência do nosso gado, né? Que custam dinheiro, né? Por exemplo, uma nutrição. Eu posso investir numa suplementação, por exemplo, das minhas novilhas, vou dar ração para elas, um proteico de alto consumo, enfim, para elas chegarem mais pesadas na estação de monta e com isso eu obter um resultado de prenhez melhor. Opa, beleza, eu estou investindo dinheiro num produto para eu conseguir um melhor resultado de prenhez. Porém, pessoal, eu gostaria muito que vocês começassem também a pensar, eu gostaria de sugerir que vocês começassem a pensar que o manejo, ele também é uma ferramenta dentro da fazenda que pode ser utilizada para melhorar os nossos resultados produtivos. Antes, eu acreditava, antes de conhecer a técnica nada nas mãos, para mim, manejo de gado era dentro do curral, para mim, manejo de gado era fazer um gado se mover, entendeu? Isso era manejo de gado. E hoje eu tenho uma visão muito mais ampla do que é um manejo.
Por exemplo, eu posso, da mesma maneira que eu investi o meu dinheirinho lá na ração, eu posso investir também o meu tempo em interações positivas com a minha novilhada, para conseguir também um melhor resultado de prenhez. Eu posso investir o meu tempo em interações positivas com o meu gado de recria e de engorda, para conseguir também um melhor desempenho, para conseguir... Desculpa, pessoal, que eu vi uma mensagem da minha avó aqui, achei que fosse algo urgente, mas não é. Perdão. Para conseguir um melhor ganho de peso, para ter uma sanidade melhor. Então, assim, é isso que a gente tem começado a fazer agora. A gente tem cada vez mais, nas fazendas que a gente trabalha, com a técnica nada nas mãos, colocando essas estratégias de manejos para melhorar os resultados, seja isso em fazendas de cria, ou seja isso em fazendas de recria e de engorda. Então, assim, deixa eu só baixar aqui o volume. Então, por exemplo, quando a gente fala de reprodução, que eu acredito que, por ser uma turma de médicos veterinários aí, de futuros médicos veterinários, né, normalmente tem bastante gente aí que se interessa pela parte de reprodução. Então, né, vocês devem saber muito bem do impacto que o manejo tem, o estresse provocado pelo manejo, mais especificamente, tem um resultado reprodutivo. Eu vivia isso muito na pele, como eu contei lá no início, para quem começou aí assistindo a gente desde o início, eu sofri muito isso quando eu trabalhava com a parte de reprodução. Então, às vezes a gente, né, fazia tudo certo, tinha o melhor protocolo adequado para aquela categoria, meu gado estava com um score corporal muito bom, eu tinha um inseminador de qualidade, enfim, tudo redondinho, um sêmen, né, muito bom também, um sêmen analisado. E aí, quando eu ia ver meu resultado, não era o que eu imaginava, né? E muitas vezes o que estava me atrapalhando e emperrando o meu trabalho era justamente o estresse provocado pelo manejo. Adriane, Então, vou oi. até fazer um adendo aí na sua colocação. E eu acho que isso é uma realidade. Aqui tem vários alunos que são produtores, alguns acompanham, vários já fizeram estágio, eu acho que eles sabem disso, até que você falou, né, do ponto da reprodução. E eu acho que por muito tempo a gente aceitou esses resultados abaixo. Então, toda vez Perfeito. que falava, mas esse é resultado de novilha. Tudo bem, então. Mas não Perfeito. tem, né? E uma coisa também que eu acho que é realidade para eles, que talvez todos vão concordar, é que, de fato, quando a gente fala que a gente vai manejar novilhas, eu lembro que logo que eu saí da faculdade, quando a gente abre bem os olhos, né? E eu cheguei no campo, toda vez que a gente ia ter manejo de novilhas, era uma coisa assim, era estranho. Todo mundo tinha uma atenção maior, normalmente os animais ficavam em lotes mais distantes do centro de manejo, então sempre gera um estresse. E, na verdade, esse estresse não tinha necessidade se a gente tivesse tido essa sensibilidade antes, né? De, olha, vamos olhar e pensar que manejo tem que vir antes do curral, né? Então, por serem Perfeito. animais mais jovens, eles talvez precisem aí de uma atenção especial nesse sentido. Desculpa aí. Exatamente, eu vou na sequência, depois que eu falar aqui um pouquinho sobre a IATF, eu vou tocar justamente nesse ponto aí das novilhas, exatamente o que você comentou aí, dessa questão de como as novilhas são mais agitadas dentro do curral e como que a gente pode fazer para prevenir isso aí. Ótimo, muito bom. Mas, bom, enfim, aí quando eu tenho, né, um manejo reprodutivo, principalmente aí uso da IATF, né, inseminação, a colocação dos hormônios, a aplicação dos hormônios, e eu tenho a minha vacada correndo dentro do curral, entrando, você viu que essa vacada aqui, ela entrou já na base da pressão dentro dessa seringa. E outra, olha a quantidade de vaca que tem aí dentro, pessoal. Sei lá, deve ter umas 30 vacas, elas estão tudo amontoadas. Gado não gosta de ficar amontoado, gado não gosta de não ter espaço para onde se mover. E isso era um dia de inseminação, pessoal. Então, assim, quando o gado está dentro desse sistema ali, seringa, tronco, brete, ele está sob pressão. Ele nunca está tranquilo. Enquanto ele está ali dentro, ele sabe que ele vai entrar no tronco, ele está num lugar estreito e tem gente ao redor. Então, enquanto ele está ali, obrigatório, com certeza ele vai estar produzindo aquele hormônio do estresse, que com certeza vocês já ouviram falar, que é o cortisol. E qual que é o problema disso? O problema é que esse cortisol, quando ele está elevado na corrente sanguínea, ele acaba inibindo a produção do GNRH,
que é um hormônio extremamente importante para os protocolos de ATF, porque é eles que acabam regulando a liberação daqueles hormônios que eu estou tentando sincronizar num protocolo para minha vaca da CIL, né? Da CIL no mesmo período, que seria o estradiol, o FSH e o LH. Então, às vezes eu estou fazendo tudo certo, mas eu estou com esse cortisol alto da minha vacada atrapalhando o meu resultado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já viram esse trabalho que foi feito pelo pessoal da Cria Fértil, que são uns grandes parceiros nossos, que trabalham com reprodução lá no Goiás. Isso aqui é uma fazenda, os resultados de uma fazenda, um trabalho que eles fizeram num cliente deles, lá numa fazenda do norte do Mato Grosso, onde eles simplesmente, no dia da inseminação, anotavam se quando essa vacada saía do tronco, ela estava saindo andando, marchando ou correndo. Simplesmente eles fizeram essa observação. E aí depois eles compararam o índice de prenhez para cada uma dessas classificações. E aí vocês podem observar aí na tela que aquela vacada, a vacada multípora que saiu andando de dentro do brete, ela teve um índice de prenhez 47% superior do que aquela vacada que saiu correndo. E nas primíparas, essa diferença foi ainda marcante, ainda mais marcante. Aí chegou até o dobro de prenhez naquela vacada que saiu andando em comparação ao que saiu correndo. E a gente sabe que as primíparas, normalmente, é a categoria que a gente tem mais dificuldade de emprenhar dentro de uma fazenda. No caso desses animais dessa fazenda, essas primíparas, elas estavam com excelente estado corporal, um score corporal muito bom. O que estava amarrando os resultados deles não eram mais a condição corporal, e sim justamente o estresse. Porque a gente sabe, né, que elas são as que mais correm no curral, porque elas tiveram menos manejos e são menos acostumadas com essa rotina. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês começassem a pensar é por que essa vacada saiu correndo de dentro do brete. Não tem nada a ver com o que aconteceu ali dentro do brete, e sim com o que aconteceu lá atrás. Então, inclusive, eu tive uma discussão com o pessoal da Cria Fértil, lá do Ricardo Passos, de Goiânia, quando eles me apresentaram esses resultados, onde eles me falaram, Adriane, então, se a gente pegar, por exemplo, e descartar essa vacada que saiu correndo aqui, ó, eu vou ficar só com as minhas vacas mais calmas e eu vou ter um melhor resultado de prenhez. E aí foi que eu falei para ele, falei, calma aí, porque tem grande diferença entre temperamento e comportamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Comportamento é diferente de temperamento. Que é o comportamento, né? O comportamento é aquela reação que o animal tem perante a nós, né? O bovino é um animal reativo, ele é o que a gente é, né? Não adianta. Então, provavelmente, essa vacada que saiu correndo do brete, ela simplesmente saiu correndo porque ela já estava correndo lá atrás. E provavelmente ela estava correndo lá atrás, será que é porque ela era louca ou porque alguém estava deixando ela louca lá atrás, né? Então, tem uma diferença muito grande nisso daí. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz simplesmente descarte de vacas mais ligeiras, né? Eu tenho que aprender a trabalhar com a minha vacada. Tudo bem, eu vou tirar as fora da curva, né? Aquela vaca que realmente investe, aquela vaca mais errada, que é difícil, que põe em risco a segurança da equipe. Essa aí eu posso até tirar, posso até descartar. Mas a vacada mais ligeira eu tenho que trabalhar, sim, em acalmar ela, e não simplesmente tirar ela do lote. Bom, aí o que eu fiz, né? A gente foi para uma outra fazenda, para um outro cliente do Ricardo, né? Porque eu comentei com eles, falei, né, que quando a gente mudava o comportamento das pessoas, a gente mudava o comportamento do gado. E aí ele falou, pô, então vamos ver isso na prática. E nós fomos um outro cliente deles, lá em Confresa, no nortão do Mato Grosso também. E quando eu cheguei lá, o que eu vi, pessoal? Eu vi que não é que a fazenda tinha um manejo ruim, de jeito nenhum. Essa fazenda ela tinha até treinamentos de manejo de gado frequente, de manejo de racional de gado, né, todo ano. Ninguém batia no gado, não tinha ferrão, nada disso. Só que a vacada corria dentro do curral o tempo inteiro, pessoal. Era correria na hora de entrar no curral, era correria na hora de apartar as vacas dos bezerros e muito pior na hora de mandar elas para dentro do tronco. Vocês podem, dos 15 dias que eu fiquei nessa fazenda, pessoal, choveu 13. Então, assim, a água dentro do curral era inevitável. Porém, olha a sujeira que está a vacada, pessoal. Por que você acha que elas estão sujas? Porque elas estão correndo. Quando você corre, o que acontece? Respinga barro para todo lado. Inclusive, se as vacas estão nessa sujeira, você imagina como é que estava a turma no final do dia, né? Lavado de barro também. Então, eu falei, inclusive, né, para o gerente dessa propriedade, poxa, né,
o manejo é bom, porém eu achei que a vacada, ela corre muito dentro do curral, essa vacada tinha que caminhar, isso vai atrapalhar os resultados. E aí ele falou, o mercado falou assim, não, Adriano, você não está entendendo, aqui não tem essa de correr, de andar não, aqui ninguém tem que tirar o pé do chão, aqui tem que fazer rápido, senão o serviço não faz, nós trabalhamos com 4 lotes todos os dias, 2 lotes de manhã, 2 à tarde, eu tenho que seminar 8.000 vacas em 90 dias e por aí vai. E aí eu falei para ele, não, eu entendo essa questão dessa preocupação, né, quanto à eficiência, quanto à agilidade, porém, me fala uma coisa, quantas vacas você coloca dentro do brete de cada vez? Ele olhou pra minha cara e falou, como assim? Eu falei, quantas vacas você tem? Quantas vacas? Ele falou, não, é uma só de cada vez. Eu falei, ótimo, então você não empilha uma em cima da outra, é uma só. Então você tem que sempre, pelo menos, ter uma vaca esperando para entrar, certo? Ele falou, certo. Eu falei, lá atrás é uma engrenagem, meu amigo, um reloginho, mas o gado tem que estar calmo e o gado tem que estar andando. Bom, aí o que a gente fez, né? A gente acompanhou os manejos de D0, né, de implante, de colocação do implante da IATF, de alguns lotes, e a gente coletou sangue das vacas. Então, no momento que eles iam implantar, a gente levantava o rabo, tirava o sangue, coletava o sangue da vacada. E depois, entre o D0 e o D9, né, a retirada do implante, a gente fez o treinamento da equipe para trabalhar com nada nas mãos. Então, aí vocês estão vendo já na tela o vídeo do manejo do dia do D9 de alguns lotes. A gente fez esse estudo em 6 lotes, cada lote mais ou menos de 80 a 150 vacas. Esse cara que está aí na tela, ele chama Zé Douglas. O dia que eu cheguei lá, pessoal, ele estava em período de experiência e o gerente falou que não ia contratá-lo porque a turma falou que ele era ruim de serviço. E, na verdade, ele não era ruim de serviço, ele só era calmo, ele era um cara extremamente calmo e quando ele estava atrás, o gado ficava calmo igualzinho ele. E hoje ele está até agora lá na fazenda. Mas enfim, vocês podem ver aí que a vacada agora, né, é muito mais tranquila, muito mais limpa, né, já não tem mais aquela correria. Então, assim, só de eu ver a vacada, né, andando e o trabalho rodando, né, com a mesma eficiência e a turma limpa, a turma menos cansada e o gado menos cansado, para mim já tinha valido a pena. Porém, a gente também fez, né, aquela coleta de cortisol das mesmas vacas para a gente ver como é que estava agora no manejo de D9 esse nível de cortisol com elas trabalhando no nada nas mãos. E aí a gente conseguiu, né, ver que a gente conseguiu diminuir a incidência de cortisol de 80% das vacas. Então, assim, 80% das vacas o nível de cortisol caiu, né, que é isso aqui. O restante aqui, o restante 20%, ou se manteve alto ou aumentou. Provavelmente são vacas que já eram mais nervosas e que deu algum problema lá atrás. E levando em consideração, né, que foi de um dia para o outro, né, que foi vacas que há 7 dias atrás, há 9 dias atrás, tinham sido manejadas de forma completamente diferente. A gente sabe que o gado tem toda aquela memória. E ainda, né, aquelas vacas que emprenharam, elas tiveram as vacas que emprenharam, a queda de cortisol foi muito maior do que aquelas que não emprenharam. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu mostrar, né, que quando a gente muda o comportamento do gado, a gente consegue mudar o comportamento das pessoas. Opa, ao contrário. Quando a gente muda o comportamento das pessoas, a gente consegue também comportar o comportamento do gado. Esse aqui é um outro trabalho que a gente fez avaliando a incidência de taxa de sil num cliente nosso aqui da Bolívia. Então, a gente colocou... a gente fez 4 grupos, 4 lotes, onde um lote foi trabalhado com um manejo tradicional, de manhã, durante a manhã, agora que eu lembrei, peraí, desculpa pessoal, deixa eu tentar ser mais clara, eram 4 lotes, no primeiro dia, no implante, era a equipe da própria fazenda que estava trabalhando, com a técnica normal, com a maneira como eles trabalhavam de forma convencional, tradicional na fazenda. Aí à tarde era um lote também de vaca de mesma categoria, sendo trabalhada já pela equipe da Personal Pack com a técnica nada nas mãos. No dia seguinte a gente inverteu, foi nada nas mãos de manhã e o manejo tradicional à tarde. E a gente se manteve todo o manejo no D0, no D9 e na inseminação, né, toda essa equipe. E a gente conseguiu ver que a incidência, né, de sil
foi muito maior nos 2 lotes. A gente mediu a incidência de cio através daquelas marcação de bastão, foi muito maior nos 2 lotes aqui, que foi trabalhado com a técnica nada nas mãos, do que com aqueles do manejo tradicional. Bom, pessoal, falando então, né, sobre aquilo que a professora Amanda estava comentando, tem uma categoria que, por mais que a gente faça tudo dentro do curral, né, que você esteja com gado ali calmo, que as pessoas estejam calmas e tranquilas, mesmo assim, né, elas estão correndo de um lado para outro, né, que no caso aí são as novilhas. Então, é muito comum, como a professora falou, da gente ir fazer manejo de ATF na novilhada, a hora que você vai inseminar tá uma loucura, vaca correndo, novilha correndo para um lado para outro, trompando em cerca, né, aquela confusão. Então, assim, por que isso acontece, pessoal? Simplesmente porque essas novilhas, elas passaram menos vezes ali dentro do curral, então elas têm uma ansiedade muito grande. A vaca multípara, quantas vezes essas criaturas, coitada dessas criaturas, já passaram dentro do brete? Ela já sabe o que vai acontecer ali dentro, ela não tem mais ansiedade nenhuma. Já a novilhada não, ela não sabe o que vai acontecer, então ela tem toda essa ansiedade que vai fazer o cortisol ir lá em cima e elas realmente, batimento cardíaco acelerar, adrenalina no 12 e elas acabam, né, ficando correndo e agitadas. Então a gente começou a pensar, né, pô, de que forma que eu posso acalmar essa novilhada? E aí foi o que a professora comentou, exatamente, né? A gente precisa primeiro trabalhar essas novilhas. Então a novilhada, ela tem que estar pronta para ser manejada, pronta para ser inseminada. Às vezes eu vejo as pessoas falando, né, eu vou preparar minha novilhada para IATF. Falou, poxa, que legal, o que você vai fazer? Vou dar boia, né? Então as pessoas se preocupam apenas com o score corporal. O score corporal é importante? Opa, é super importante em termos de novilha, principalmente em termos de novilha, né? Mas o manejo é tão importante quanto, pessoal. Não adianta eu ter minha novilhada gorda, mas eu ter minha novilhada doida correndo o nível de cortisol lá em cima. Senão, vai ser aquele resultado de prenhez já esperado, que é de 40%, 35% e por aí vai. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente tem feito essa estratégia que a gente chama de aclimatação de novilhas, que seriam preparar as minhas novilhas para o manejo. Então, minha ATF, por exemplo, eu vou implantar minhas novilhas lá em outubro, por exemplo. Então, lá em agosto, eu vou começar trazendo, posso começar, depende muito da fazenda, mas eu posso começar trabalhando elas lá no campo, numa remanga, juntando elas no cano da cerca, ou de preferência numa remanga, acalmando esse gado, ensinando esse gado a confiar em mim a pé, ensinando esse gado, né, a passar por mim na porteira, que é justamente o que eles estão fazendo aí, né? Você sabe que novilha não sabe passar em portão, na hora que ela vem tudo junto. Então ele está controlando a velocidade delas ali, ensinando que quando elas têm que passar, elas têm que passar devagar, né? Que quando ele vira de peito, ela tem que parar, para que quando chegar o dia da inseminação, elas já estejam, né, respeitando esses comandos. Deixa eu baixar esse volume aqui dos meus gritos. Bom, numa segunda oportunidade, você pode trazer essas novilhas no curral também para ensinar elas o caminho do brete, né? Então, na primeira vez, por exemplo, eu trouxe elas, trabalhei com elas na remanga e passei elas nas porteiras do curral. Numa segunda vez, eu posso trazer elas e passar pelo sistema ali, seringa, tronco e brete também, com o meu sistema tudo aberto. Gente, ensinar gado é igual ensinar gente. Ninguém ensina tudo num dia só. Você sabe muito bem que ninguém consegue aprender tudo num dia só. É uma coisa de cada vez, né? Então, o gado é da mesma forma. Você vai ensinar uma coisa de cada vez. Não adianta você querer que a ovelha aprenda tudo no mesmo dia. Então aí eles já seria numa terceira vinda no curral, onde você ensina a novilhada também a soltar uma por uma, né? A novilhada, ela tem que aprender a ficar quieta ali dentro ficar calma dentro do tronco coletivo. Às vezes a gente vê a novilhada ali extremamente agitada, elas não ficam agoniadas, uma pulando por cima da outra. A hora que você abre a porteira, ela sai correndo, vem a outra atrás e acaba empilhando uma em cima da outra. Então é importante ensinar elas a soltar uma por uma. Numa terceira oportunidade, sim, você traz ela no curral e aí você vai prender uma por uma na guilhotina, né, contar até 10 e soltar, sem fazer nenhum procedimento. Quando chegar o dia da inseminação, seu gado já vai ter passado ali pelo menos 3, 4 vezes dentro do curral. Então, assim, já não vai ter mais aquela ansiedade, ela já sabe o que vai acontecer ali, esse nível de cortisol vai ser menor e com certeza isso vai impactar no seu resultado.
Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, Adriane, muito legal esse negócio de aclimatar novilha, tem todo sentido, mas é que não dá tempo, porque aqui na fazenda é tudo muito corrido, protocolo de ATF, tem muita coisa para fazer, então assim, não dá tempo de trazer as novilhas. E aí eu acho engraçado que ele não encontra tempo para trazer elas antes, mas aí ele faz a IATF, tem 30% de prenhez, e aí ele acha tempo para trazer elas de novo para fazer uma resync, né, mais umas 4 vezes para fazer uma resync, para daí no final ele ter o mesmo resultado ali de 50%, 60% de prenhez. Então acho que é uma questão, né, de como direcionar o seu tempo, isso sim. Você ia falar alguma coisa, professor, ou não? Deixa eu ligar o microfone aqui. Não, eu estava continuando seu raciocínio, acho que faz todo sentido. E eu acho que, bem de verdade, eu acho que talvez essa resistência de antecipar o tempo, né, que vai ser gasto de qualquer forma, como você colocou, seja em função de não acreditar. Eu acho que a grande sacada é o que você conta que você teve esse start quando você foi trabalhar, e eu acho que realmente isso acontece para algumas pessoas, né? Ainda bem que você continuou propagando aí a sua percepção, é que pouca gente acredita que isso faz a diferença. E por mais que a gente mostre dados científicos, né, como você colocou aí, ainda é difícil a gente chegar. Bom, você sabe disso, né? Mais do que eu, até eu faz dias também que não vou para o campo, mas eu acho que as pessoas têm uma certa resistência em aceitar que a forma de tratar é que vai conduzir, é que vai fazer o negócio se transformar, a gente melhorar. E outra coisa também, pouca gente acredita que isso reflete em lucratividade, né? Em maiores ganhos, em performance, que é o que você falou no início. Então, até o professor Kleber fez uma pergunta aí no chat, mas eu acho que dá para a gente responder essas perguntas no final, né? Acho que para não fugir. Senão eu tenho que fechar aqui para poder ver o chat, vai ter mais função. Que é nesse contexto aí, mas eu acho que é exatamente, perfeitamente o que você falou, impecável. Para te ter uma ideia, eu acabei não colocando aqui nos slides, mas a gente fez um trabalho no ano passado no Grupo Otávio Lage. Para quem não sabe, o Grupo Otávio Lage tem um trabalho de seleção incrível, tem um gado super tranquilo, um gado com temperamento muito bom, muito bem manejado, muito bem treinado, e é uma fazenda que já trabalha com a técnica nada nas mãos, então assim, a bezerrada ela já é treinada desde novinha, mas mesmo assim, no ano passado, a gente fez esse protocolo de aclimatação, e a gente fez em alguns lotes, de novilha a gente aclimatou antes, e em outros lotes não. Seguiu a rotina normal da fazenda, ela vinha no curral até algumas vezes antes para fazer a aplicação de vacina, vermífugo e tudo mais, e seguiu o protocolo convencional de sempre. E a novilhada é calma, elas já não corriam dentro do curral, tá? E mesmo assim a gente teve um incremento de 3% no índice de prenhez, né, do lote aclimatado. Então, assim, 3% de prenhez, gente, é muita coisa, né? Às vezes a gente, para conseguir com um produto, né? Se eu falar para um produtor que ele vai usar um hormônio que vai dar 3% a mais para ele de prenhez, ele nem pensa duas vezes, né, na hora de usar. Né? Mas no manejo ele não vai gastar nada, só vai gastar tempo, né? O único investimento que ele vai ter que fazer é realmente o tempo em preparar esse gado. Bom, pessoal, aí continuando, né, vem os próprios manejos, né, da IATF, que eu acredito que a IATF é uma grande ferramenta para a gente treinar o nosso gado. Por quê? Porque o nosso gado vem no curral um monte de vezes, né, a vacada vem no curral ali, sei lá, 4, 5, 6 vezes, né, em 40 dias. E além de treinar a nossa vacada, ainda é uma excelente oportunidade para a gente treinar os nossos bezerros também, né? Deixa eu tirar o som aqui também, senão me atrapalha. Então, cada vez que eu trago a minha vacada para fazer IATF no curral, para qualquer manejo que seja, D0, D7, D9 e D11, a primeira coisa que eu faço depois que eu aparto a vacada da bezerrada é pegar os bezerrinhos e treinar essa gurizada para passar dentro do tronco, dentro do brete. Então, vocês estão vendo aí no vídeo, são bezerros de 30 a 45 dias, a primeira vez é o manejo de D0 das mães deles, então a primeira vez que eles estão vindo no curral, e eu estou trabalhando da mesma maneira que eu trabalho com a vacada, tá, pessoal? Não tem ninguém correndo atrás dos bezerros com saco aí, sacudindo o saco e qual é essa loucura. Aí, Adriane? Essa aqui é a Fazenda Brasil. Ela... pertinho de Nova Chavantina. Isso, eu esqueci o nome agora da fazenda em si, mas é do grupo. Essa parece a Rancho. E aí,
vocês estão vendo que o que a gente está fazendo? Simplesmente a gente pega toda a gurizada, ó, e passa a bica corrida, um atrás dentro do outro, um atrás do outro, né, por dentro do tronco. E olha só o tempo que leva, pessoal. Aí é um lote de quase 200 bezerros, né? A gente não demora 5 minutos para passar todos eles. Né? Então, assim, é um manejo que te toma muito pouco tempo, mas ele traz um grande resultado, né? Se eu pudesse dar um conselho, escolher um conselho para dar para a fazenda de cria, seria esse aí. Se eu pudesse escolher um conselho, seria esse. Faça a escolinha na sua bezerrada, em todos os manejos de ATF. Toda oportunidade, deixa essa bezerrada passar dentro do tronco. E aí tem alguns macetes, pessoal. Primeiro, né, é importante primeiro você passar a bezerrada, depois você trabalha a vacada. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa para fazer com os bezerros, né? Às vezes você tem que bezerro para curar, né? Tem bezerro bichado, bezerro com diarreia, tem que contar os bezerros, enfim, alguma coisa tem que fazer. E às vezes a gente vai trabalhar com a vacada, aí você está inseminando e você não pode misturar a vacada no meio do bezerro, porque você tem que fazer alguma coisa com os bezerros. E aí a sua vacada se mantém agitada quando está longe da cria, né? Então você fez tudo certo, mas depois ela está lá berrando num canto do curral e o filho dela berrando em outro canto. Então a vaca ela tem que inseminar, ser inseminada e já encontrar o bezerro dela e de preferência ir para fora do curral, numa remanga, num piquete. Esse é o ideal. Então a gente passa primeiro a bezerrada, já solta eles para a remanga e depois a vacada vai encontrar o seu filho depois que ela é inseminada ou implantada, enfim. Mas por que, pessoal, que isso é importante? Por que é tão importante a gente fazer essa escolinha? Se eu não fizer isso agora, qual que vai ser a primeira vez, pessoal, que o meu bezerro vai passar dentro do tronco? Provavelmente vai ser no dia que eu vou fazer a vacina, né? Daí pode ser antes da desmama ou na própria desmama. E o que acontece, pessoal? Toda vez que alguém está fazendo alguma coisa pela primeira vez, você fica nervoso, né? Você nunca fez aquilo, a primeira vez você vai dar uma palestra, a primeira vez você vai dar uma aula, é um trem que você nunca fez, então você fica nervoso. Aí você imagina um bezerro que vai entrar num sistema, né, todo escuro, estreito, com gente na volta dele, é óbvio que ele vai ficar nervoso quando ele passar por aquele lugar na primeira vez. E outra, você imagina que ele está indo atrás do companheirinho dele ali, seguindo o companheiro, e aí você, pá, fecha a porteira do tronco na cara dele. Você acha que o bezerro entende o quê, pessoal? Uai, a saída não é para cá, né? Eu tenho que voltar, não tem saída. E aí ele volta, porque ele é pequenininho, ele consegue virar dentro do tronco, né? Aí o que acontece? Ele vira para trás, ele já junta dois negros na volta dele ali, apertando para ele virar, aquela confusão. Aí você já imaginou a confusão que vira, né? Quem acompanha a rotina de fazenda sabe que vacinação de bezerro é vergonhoso, é uma bagunça o manejo. Né? E essa bezerrada que eu treino, além dela ficar muito mais calma, ela me dá muito menos trabalho, porque ela também vira muito menos dentro do tronco, porque ela já aprendeu que a saída é para frente, ela já passou 1000 vezes ali, ela sabe que a saída é para frente. E, além disso, pessoal, o que ainda é mais importante? Como eu disse, se eu fizer se a primeira vez que a bezerrada está passando no tronco é um dia de vacina, isso vai influenciar muito no meu resultado, na minha eficiência da minha vacina. Por quê, pessoal? Né, a turma da veterinária aí, vocês sabem muito bem que as células de defesa, né, do animal, elas ficam circulando dentro do. Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo e eu tenho as minhas células de defesa ali rodando dentro do sangue. Quando eu injeto uma vacina, né, a maioria das nossas vacinas, elas são subcutâneas. A gente não injeta nenhuma vacina que eu conheça, a gente faz diretamente dentro do sangue, certo? Né, endovenoso, elas são subcutâneas ou até intramuscular. Então, o que acontece? Essas células de defesa, para que elas possam entrar em contato com a minha vacina, elas precisam sair do vaso sanguíneo, né? Então, ela precisa ali aderir na parede do vaso e, né, sair para entrar em contato com a vacina e produzir, né, os anticorpos, né, que é o que a gente quer no final das contas. Bom, quando eu tenho um animal que ele está sob estresse, né, a gente já sabe que o estresse faz o quê? BAP, cortisol vai lá em cima. Quando esse cortisol ele aumenta na corrente sanguínea, o que ele faz com o meu vaso sanguíneo? Ele simplesmente diminui essa permeabilidade do meu endotélio. Então, aqueles canais que eu tinha de passagem das minhas células não existem mais. E aí as minhas células de defesa ficam lá zanzando no sangue, mas não conseguem entrar em contato com a vacina. E aí o que acontece? Só entra em contato... Ai, mas tem um mosquito. Só entra em contato com a vacina aquelas células que já, porventura, estavam ali na região. Eu não tenho um reforço. Se eu tenho poucas células entrando em contato, eu tenho pouco anticorpo sendo produzido. E se eu tenho pouco anticorpo, adivinha, tem pouca eficiência da minha vacina. Então, por isso que é tão importante que o meu gado esteja calmo no momento que eu vou fazer uma vacina.
Outra coisa que influencia muito no resultado de uma vacinação, aproveitando o gancho, é a própria desidratação, pessoal. Então, quando eu tenho um animal desidratado, por exemplo, um animal que veio de uma viagem longa, está várias horas sem beber água, um animal que está preso dentro do curral há muito tempo, um animal que mesmo às vezes eu já dei um espaço para ele, já coloquei água para ele, mas ele está nervoso e ele não bebeu o que ele poderia, né, ter bebido. Ou, por exemplo, um caso muito comum em bezerro, em fazenda de cria, e eu vivi muito isso quando eu trabalhava com reprodução, principalmente quando você ia dar o toque em fazenda grande, você ia fazer o diagnóstico de gestação, a fazenda ia lá, prendia, por exemplo, 300 vacas para a gente trabalhar de manhã, 300 vacas paridas. Aí eu tava lá, né, eles já prendiam, apartavam as vacas dos bezerros e pá, começava a fazer o diagnóstico de gestação na vacada. Aí terminava, já era 11 e tanto, aí ia almoçar, aí voltava, aí antes de soltar o gado tinha que vacinar a bezerrada, que eles já aproveitavam para vacinar. Só que essa bezerrada, ela estava presa no curral desde as 7 horas da manhã, sem mamar, bezerro de 4, 5 meses, com fome e desidratado num sol de 40 graus. Então eu tinha desidratação e o estresse aí no meio. Então, pessoal, só aproveitando o gancho, né? Quando acontecerem isso com vocês, aconselhem a turma, falando, não, moça, vamos primeiro passar a bezerrada, né? Aproveitar que agora a bezerrada ainda está hidratada, né? E não está com fome. A gente primeiro vacina eles, depois a gente roda a vacada e aí sim faz os manejos que tem. Ele querendo conversar comigo aqui. Bom, o que acontece quando um animal, com o sistema imunológico de um animal, quando ele está desidratado, né? O volume do plasma sanguíneo, ele acaba diminuindo, né? E acaba havendo uma hemoconcentração e essa minha circulação de células brancas também fica prejudicada. Então, com isso, eu tenho as minhas células, eu não consigo fazer com que o maior aporte de células de defesa venha para o local da minha aplicação da injeção. E com isso também vai prejudicar a minha resposta da minha vacina. Então, só para vocês terem uma ideia aí de como é uma fazenda que trabalha com a escolinha. Então, isso aí é o dia da inseminação, é um protocolo de ATF, aí já era o D11, e a gente está apartando as vacas dos bezerros. Esse era o primeiro ano que essa turma estava trabalhando com a técnica. Na verdade, eles tinham começado no ano anterior, no final da estação de monta do ano anterior. E então, assim, no início a vacada não era acostumada a apartar nessa porteira aí onde ele está, então a gente colocava ali mais ou menos umas 20, 30 vacas nessa remanga onde eles estavam. A vacada sai reto para a remanga. E a bezerrada, eu falo que a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Agora a bezerrada, enquanto você está fazendo a escolinha, ou o aparte, você já está fazendo a escolinha. Então a gente escoa os bezerros por dentro da própria seringa ali, ó, por dentro do apartador e dentro da seringa. E olha só como essa bezerrada já aprende rápido, pessoal. Olha lá eles indo sozinho para dentro do tronco. Por quê? Como eu disse para vocês, eles já tinham sido apartados e feito a escolinha no D0, no D7, no D9, essa era a 4ª vez. Então, assim, a gurizada aprende muito rápido, eles já estão indo, ó, tudo sozinho ali, ó, passando tudo tranquilo por dentro do tronco. Quando eu estou rodando minha bezerrada, eu já estou descendo mais vaca, né, e recomeçando o meu aparte. E aqui, para vocês verem a diferença, é a mesma vacada no dia da desmama. Então, aí eu já ia desmamar os meus bezerros. Então, como a vacada já está bem acostumada, e os bezerros também com a parte, até ele colocou um lote maior ali, ó. E olha ali a tranquilidade da vacada saindo. Vou só adiantar aqui. E é o mesmo esquema, depois eu faço, enquanto eu tô apartando, eu já faço a escolinha dos bezerros também. Olha, observa os bezerros indo direto pro tronco, pessoal, olha lá. Não é bem treinado? Olha lá, ó. Ninguém tá mandando, eles vão tudo por conta, olha lá, ó. Tudo por conta para dentro do tronco. E aí depois, no meu manejo dos bezerros, eu ia desmamar essa bezerrada, eles já tinham recebido todas as vacinas, deixa eu baixar o volume aqui. Eles já tinham recebido todas as vacinas antes da desmama, então hoje aqui era simplesmente pegar o número e o peso deles e apartar das mães. Adriane, vídeo. Não sei Oi? não sei se travou para todo mundo, mas aqui para mim a imagem está travada. Agora voltou. Tá indo? Tá. Depois de Então, voltar.
pode ver a bezerrada, né, tranquila. Então, olha só que lindo, pessoal. Quem é acostumado em fazenda e vê manejo de desmama, não tem nada a ver com isso. Então, assim, observa a tranquilidade e a eficiência. Olha ali a bezerrada esperando. Você vê nenhum bezerro agoniado, você não vê nenhum bezerro virando a cara para trás, entrando um por um ali dentro do tronco. Por quê? Porque eles sabem que a saída é para frente, então eles não ficam tentando voltar. E o manejo, né, dentro do próprio brete também, né, a bezerrada saindo, entrando e saindo, né, devagar. Então, isso aí é tudo fruto de um bom manejo e fruto de um treinamento de gado. Eu vou passar meio rápido aqui, só por questão de tempo, senão eu fico falando aqui, entro até meia-noite. Mas saindo um pouco da cria, pessoal, indo um pouco para a engorda, né, um outro impacto que a gente tem muito grande do manejo são nas contusões de carcaça, né, no meu rendimento de carcaça, né, através dessas contusões. Muitas vezes a gente coloca muito a culpa do caminhoneiro, né? Ah, porque né, o caminhoneiro corre, porque o caminhoneiro usa choque, mas eu acredito que mesmo as lesões que ocorrem dentro da carreta ainda tem certa culpa nossa, que está dentro da porteira. Por quê, pessoal? A forma como um animal entra no caminhão vai impactar em como vai ser a viagem dele. Então, o animal que antes de entrar dentro do tronco, ele está dentro do caminhão, desculpa, ele está correndo lá atrás, o que vai acontecer quando o animal corre, pessoal? O batimento cardíaco acelera, libera adrenalina, libera cortisol, ele fica agitado. Você acha que ele vai ficar quietinho dentro da carreta? Não, ele fica se debatendo lá dentro. Né? A chance dele entrar de 2 e bater é muito maior. Então, por isso que é tão importante que, né, que o meu gado ele ande dentro do curral em dia de embarque. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tive um cliente que me procurou que ele estava com muita contusão de carcaça, né, 30% dos animais que ele mandava para o abate tinha algum tipo de hematoma, a maioria ali na região do vazio. E aí a gente começou, desculpa, eu achei que eu ia falar de um cliente, mas aqui é outro. Mas enfim, esse cliente é o grupo, né, JBJ, e a gente começou o trabalho lá em setembro, se eu não me engano, outubro de 2017. O JBJ é um grupo enorme, pessoal, eles têm 2 confinamentos, aí é um manejo, inclusive, do confinamento. Inclusive, eu estava lá agora semana passada, semana retrasada, acabei de voltar de lá. E eles têm confinamento aí, tem capacidade estática para 50 mil cabeças, tem outro com capacidade para 30 mil, que é só gado preto, e tem 6 fazendas de cria. E todas as fazendas de recria, de engorda e de cria deles trabalham 100% com a técnica nada nas mãos. Esse aí era um manejo de processamento, não de embarque, porém o de processamento é exatamente, né, o de embarque é exatamente igual. E conforme a gente foi, né, o nosso trabalho foi evoluindo, as contusões de carcaça foram diminuindo. Então, quando a gente começou o trabalho, era próximo desses 30%, e isso aí foi diminuindo, e até que chegou aí nos 8%, e aqui ele varia, fica entre 2% a 8%. Então, assim, o impacto que isso aqui tem, né, no resultado financeiro da fazenda, com certeza é muito grande. Isso aqui se reverte em quilos de carne, né? Então a gente consegue diminuir muito as percas. E lembrando que não mudou o caminhão, não mudou o frigorífico, não mudou nada. Simplesmente mudou a forma como a equipe trabalhava dentro do curral. E aí, pessoal, acho que para encerrar, né, eu queria deixar algumas mensagens aqui que eu acredito que sejam, né, bastante importantes, principalmente para nós que somos técnicos que estamos no campo. Primeira coisa, né, a gente tem que ter uma mudança de foco na pecuária quando a gente fala em manejo, né? Hoje a maioria das fazendas, infelizmente, elas estão preocupadas na velocidade, né? E a velocidade não importa, o que importa é a qualidade, né? Sempre lembrem, pessoal, uma coisa que eu aprendi com o meu professor, com o Dr. Paulo, que eu nunca me esqueço, que eu sempre me lembro, é o como nós fazemos as coisas importa. Né? Então, não se trata de, eu vou inseminar, hoje eu inseminei 500 vacas, ou hoje eu vacinei 1.200 bois, e sim como você inseminou esses animais, como você vacinou esse gado. Né? Essas vacas que você inseminou, elas estavam correndo dentro do curral, né? Ou não, né? O gado que você vacinou realmente não tinha, você não provocou hematomas, contusões, abscessos, desperdício de medicamento, enfim, N coisas que vocês sabem que acontece de errado quando a gente está preocupado em fazer as
coisas rápido. Então, assim, o tempo que a gente vai fazer as coisas não interessa, o importante é fazer bem feito. O tempo é consequência, né? Quando a gente faz bem feito, a gente faz rápido. Mas o problema é que a gente sempre fica com aquele foco de querer fazer as coisas, né, rápido. E aí tudo o resto, né, desanda. Então esse é um problema. E eu tô falando isso aqui para vocês, pessoal, porque eu que estou no campo, eu que estou trabalhando lá atrás e conversando com a turma, o que que eu escuto? Porque quem tinha que estar aqui era o veterinário, porque quando ele chega aqui, ele quer as coisas rápido, porque ele marca um monte de serviço, porque não sei o quê, e sempre põe a culpa na turma. Por quê? Porque a pressão vem de cima para baixo, não adianta. Né? Então, e acaba estourando neles. Então, essa questão de mudança de foco é importante. Outra coisa, pessoal, na minha opinião, manejo é cultura. E cultura, meu amigo, ela vem de cima para baixo, não adianta. Não adianta eu querer mudar a minha equipe se eu não mudar a mentalidade da gerência. Quando eu chego numa fazenda para dar um treinamento e o gerente, o dono ou o responsável não acompanha, não está ali junto, eu sei que infelizmente foi perda de tempo, infelizmente não vai ir para frente. Vai ficar bom o manejo durante 1 mês, né, 2 meses, e depois vai entrar gente nova e vai cair na correria do dia a dia e vai se esquecer, né, e no final foi uma perda de tempo, uma perda de energia para todo mundo. Né? Então, assim, as fazendas onde realmente tem um bom manejo é porque o dono, o gerente, né, o gestor, ele se preocupa com a parte de bem-estar animal, ele se preocupa com o manejo. Então, quem tem que mudar primeiro é a turma lá de cima. Isso tem que ser uma preocupação de quem está em cima e não da equipe. Outra coisa, pessoal, que eu acho que é extremamente importante, né, que a gente tem que também diminuir um pouco a nossa tolerância do que é errado, tá? E isso para nós técnicos, assim, eu acho que é fundamental. A gente muitas vezes, né, se conforma, igual a professora Amanda comentou, né, a gente se conforma ali com os 35, 40% de prenhez, com as novilhas, porque a gente se conforma que é normal ver novilha correndo dentro do curral, né, e não é normal. Mesma coisa, por exemplo, em relação ao uso de choque. Quantas vezes eu vejo, né, colegas médicos veterinários vendo um cara dando choque numa vaca para ela entrar dentro do brete e não fala nada, porque é normal, entendeu? Porque a vaca empaca e tem que fazer a vaca, né, andar e tudo mais. Então, assim, o que é errado, gente. E dar choque num animal não é certo. Com certeza vocês já devem ter tomado choque algum dia na vida de vocês, vocês sabem tudo que aquele trem é ruim. Outra coisa que é típica em fazenda, aquele cachorrinho, aquele blue heeler principalmente, que fica dentro do curral, na beira do tronco ou na saída do brete ali, pegando no calcanhar de cada animal que passa. Isso é certo, gente? Não é, tá errado. E quantas vezes a gente olha aquilo e fala, tá, daí você espanta o cachorro, 2 minutos o cachorro tá de volta e você desiste, né? Então, o que é errado é errado, e a gente tem que perder um pouco essa nossa tolerância. Né, e a gente precisa mudar a nossa visão do que é um bom manejo. Às vezes eu vejo colegas veterinários me falando, não, o manejo lá na fazenda é ótimo. Eu chego lá, eu olho e falo, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é ótimo para você? Gado correndo para cima e para baixo, vaca espantada, vaca com medo de gente, né? Então, assim, às vezes você confunde o ótimo com eficiente, né? Com rapidez, e não é bem assim. E por último, pessoal, eu acho que é muito importante a gente entender que ninguém entende melhor de comportamento de gado do que peão. Ninguém gosta mais de gado do que peão. Essa turma, eles acordam 4 horas da manhã para curar um bezerro, seja faça chuva, faça sol. Porque se ele não for lá e fizer isso, a natureza é cruel, meu amigo. Ele vai morrer bichado de diarreia, do que for, entendeu? E esses caras fazem isso com paixão, eles fazem porque gostam. Eu nunca vi um peão que eu falo, gente, é peão que é peão, tá? Não é o cara que tá lá por acaso. Eu nunca vi um cara desses me contar com orgulho, por exemplo, que bateu na cabeça de um animal, né? Que bateu na cabeça de uma vaca, que judiou de um animal. Muito pelo contrário, ele vem contar com muito orgulho quando ele salva a vida de um bezerro. Então, assim, no momento que a gente ensina eles a dar valor, a valorizar o trabalho deles e mais ainda a usar o conhecimento que esses caras têm de gado, a experiência que eles têm de gado a seu favor na hora de trabalhar, rapaz, é recompensador, entendeu? Eles passam a se dedicar, né, com muito mais gosto ao trabalho. E eles nos ensinam demais. Eu tenho o maior orgulho de poder trabalhar com essa turma. Eu acho que eles são extremamente humildes de modo geral
e estão sempre faceiros, né? Quem está em fazenda sabe que o peão, às vezes, ele está todo ferrado lá atrás, todo embarrado, sujo de merda, e ele está contando caos, está dando risada e tá contente. E não existe tarefa impossível para esses caras. Tem hora que você chega numa fazenda, o cara não vai lá, sobe 2 morros, atravessa dentro do rio para trazer uma boiada, o cara vai lá e dá conta. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu escuto muitas vezes, e eu fico muito triste quando eu escuto isso, o povo falando, muito legal essa sua técnica aí, mas eu quero ver colocar isso na cabeça de peão. Meu amigo, é muito mais fácil eu colocar na cabeça deles do que na cabeça de um proprietário que não está ali no dia a dia dentro da fazenda, porque eles gostam de gado, porque eles conhecem comportamento de gado e são eles, né, que realmente sabem, né, dos desafios e das dificuldades, né, da lida e do manejo. Então, pessoal, assim, só concluindo, eu acho que é importante nós, como técnicos, a gente teve essa oportunidade de estudar, né, a gente tem acesso a essas tecnologias que às vezes eles não têm. Então, acredito que a gente tem essa obrigação moral, intelectual, pessoal, de passar isso para frente, de ensinar essa turma, né, de levar essas informações para essa turma que está ali dentro do campo, e não simplesmente ficar criticando o trabalho deles. E é isso aí, né, para encerrar, né, me despeço com essa frase aí que foi dita por Gandhi lá atrás, e que eu acho que ela fala muito sobre fazendas também, pessoal. Então, eu acho que as empresas ou as fazendas que se preocupam em como seus animais são tratados são realmente as fazendas que vão continuar no mercado, e são, né, as fazendas que vão ter o seu trabalho aí realmente reconhecido. Essa é a minha equipe, eu acho que ninguém faz nada sozinho, essa é a minha turma, minha gente, ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre faz os trabalhos, né, em equipe, em grupo. Então, eu só queria mostrar para vocês o rosto das pessoas que estão por trás do trabalho do Nada nas Mãos. Então, começando aqui no canto embaixo esquerdo, esse aqui é o meu grande mentor, meu professor, e esse é o Dr. Paulo Loureiro, e aqui o Dr. Tom Nofsinger. Então, são as duas pessoas que mais me ensinaram nessa vida sobre o manejo de gado, e são dois seres humanos fantásticos, pessoas completamente do bem e que fazem um trabalho incrível, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Aqui eu tenho também embaixo os meus sócios da Personal Pack, o Léo, o Álvaro e o Bruno, que são grandes parceiros também, que desde o início, né, me apoiaram aí no trabalho do Nada nas Mãos, e conseguimos aí colocar nas fazendas que a gente trabalha na reprodução também a técnica. Aqui o meu time, realmente, do Nada nas Mãos, que está na lida diária. Então, aqui no centro, a doutora Ana Silvia, a Ana é médica veterinária também. Eu falo que tenho que agradecer a Deus todos os dias por ter colocado ela na minha vida. É uma profissional fora de sério, incrível para manejar gado, incrível para lidar com gente. Então, tenho o maior orgulho de ter ela na minha equipe. E o restante aqui, esses 3 meninos, são os técnicos agropecuários que ficam nos confinamentos que a gente presta consultoria, fazendo os trabalhos de aclimatação, de coletas de dados e manejo do gado em geral. E aqui eu coloquei também, né, o Ricardo Passos da Cria Fértil, o Cleverson, né, que agora até não está mais na empresa, mas enfim, são 2 pessoas que também, desde o início que eu comecei a trabalhar com a técnica, eles abraçaram a ideia, a gente faz muito trabalho junto, e eles aonde vão, levam a bandeira não, né, levam a técnica Nada nas Mãos, digamos assim. E é isso aí, pessoal. Para quem gosta de assistir vídeo de manejo de gado, eu convido vocês para entrar no meu canal do YouTube, se possível já dar um curtir lá e um seguir. Mas lá tem bastante vídeo de manejo com todo tipo de gado, curral, situação, né? Enfim, tem N coisas aí para dar uma olhada. Tem o canal do Dr. Paulo também, quem gostar pode ver lá nas pessoas que eu sigo, tem o canal dele, que é muito bacana também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos aí pela disposição de vocês aí, né, em plena segunda, até esse horário, estão aqui escutando, e espero que eu tenha conseguido atingir aí o objetivo, que é fazer vocês passarem a ver o manejo de gado com outros olhos. Pessoal, todo mundo ouvindo? Sim. 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 Alguma pergunta?
Deixa eu ver o chat aqui. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Caio. Primeiramente, queria parabenizar pela palestra, né, Adriane? Eu queria perguntar o porquê da luvinha, da luva. Ah, eu sabia que ia vir essa pergunta. Você viu? É tudo uma questão de marketing, meu caro. Na verdade, né, falando sério, as mãos são extremamente importantes, né? A gente trabalha muito com as nossas mãos. E a luva é simplesmente para proteger as nossas mãos, tá? Eu aprendi a usar luva com o meu professor, com o Dr. Paulo, e no início que eu vi ele de luva, eu falei, que fresco, usando luvinha, né? Mas daí eu fui olhar para minhas próprias mãos, pô, a gente tá toda hora, quando você tá trabalhando no curral, você tá o tempo inteiro, pula cerca para cá, passa para cá, agarra em porteira, portão, corda. Então, no final do dia, no final do mês, você está com as suas mãos cheias de felpa e toda escalavrada, né? Mais ou menos isso. A mão fica voltando para o estado da guerra, né? Exatamente. Então, assim, é um equipamento de proteção. E é um EPI. A mesma coisa que você usa a sua botina, você deveria usar luva sempre para trabalhar. Às vezes você vai pegar numa corda, né, o negócio corre, enfim, você acaba se machucando. Em porteiro, eu já evitei muito de machucar, até no próprio portão do brete ali, de esmagar a mão, porque eu estava de luva. Então, é simplesmente valorizar as nossas mãos. E eu não sei se você sabe, mas os nossos dedos é onde a gente tem maior quantidade de terminações nervosas. Então, cuidem bem deles, cuidem bem das mãos. Parabéns mesmo, viu? Obrigado pela palestra. Valeu. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguém mais, pessoal? Eu tenho uma para você. Pode Na verdade, falar. é uma pergunta, mas assim, você falou que temperamento é diferente de comportamento, né? Sempre tem, assim, às vezes uma vaca ou um bezerro que ele é realmente, ou muito, assim, eu vejo, pelo menos, tem vacas assim, que são muito bravas, muito difíceis de lidar, mesmo quando você tem toda a calma, assim, aí teria tipo assim, um treinamento diferenciado, ou um jeito diferente de lidar com elas, assim? Tá, excelente pergunta. É Bia seu nome? Bianca. Bianca. Bianca, então assim, primeira coisa, a gente tem que entender que o gado é o que a gente é, né? Então, provavelmente, pessoas, né, gado que teve contato com pessoas agitadas, vai ser um gado agitado, né? Aquela vaca que avança, que vem para pegar dentro do curral, ela foi treinada para isso desde novinha, com certeza. Então, claro que, assim, gado mais velho é muito mais difícil você mudar. Você não vai mudar uma vaca, o comportamento de uma vaca do dia para a noite. Mas a primeira coisa que você tem que parar é de querer brigar com vaca, entendeu? Então, animal agressivo, animal que vem para cima de você, que vem para pegar, você simplesmente sai dela e você vai trabalhar com o lote, entendeu? Você vai jogar ela no meio do lote, você vai trabalhar com quem quer trabalhar com você. Você vai sair, deixa ela... aquele velho ditado, né, que eu sempre escutava meu pai falando para o meu irmão. Quando um não quer, meu filho, dois não briga. E essa é a coisa mais santa que tem. Com gado é igualzinho. Então, assim, se a vaca quer brigar, ela vai brigar sozinha, porque eu não vou ficar brigando com vaca, entendeu? Eu saio, subo na cerca, deixo ela sair para lá acalmar, ela vai pro meio do lote, eu mando o restante do lote e ela vai atrás. Então, assim, ignora. Comportamento ruim tem que ser ignorado e não valorizado. É igual educar criança, gente. Se a criança começa a fazer showzinho, você vai lá e briga com ela, você vai fazer o quê? Ela queria atenção. O que você deu? Atenção, bingo, né? Então, assim, ignora, não valoriza esse tipo de comportamento. Claro, existem os animais, igual eu falei, fora da curva, que é aquela vaca mais velha, que ela vem toda vez para pegar, que ela dificulta o manejo, porque você vai daqui, ela vem para sua frente, vem te cercar, aí você tem que voltar aí para o outro canto, ela vem de novo. Então, às vezes, você vai descartar esse animal, porque você não vai ter esse tempo para estar ali o tempo inteiro trabalhando com ela e treinando ela. Mas o gado muda, gente, e quem tem que mudar primeiro é a gente. Então não adianta você falar assim, Adriane, mas as vacas aqui da fazenda são tudo loucas. Elas vão continuar sempre sendo loucas enquanto você for louco com elas, meu amigo. Então primeiro você tem que mudar o seu comportamento, depois o gado passa a mudar. Aquele vídeo, Bianca, que eu mostrei, não sei se você reparou lá do Nelore Ciro, que foi aquele que eu falei que era uma fazenda, que era um protocolo de ATF que fazia escolinha nos bezerros. Quando eu cheguei naquela fazenda, primeiro manejo eu quase não saí de cima da cerca, porque era eu pular dentro daquele apartador ali comprido, a hora que eu entrava ali dentro, as vacas me jogavam para fora. Elas eram uns terrorzinhos.
E assim, de um ano para outro, mudou completamente. A gente não descartou vaca nenhuma, não. Foi simplesmente mudando o comportamento das pessoas. Eu estava lá agora, semana passada, cheguei na sexta-feira de lá dessa fazenda, e eu estava trabalhando na maternidade, e eu fiquei encantada. Eu fui na maternidade da Vacada Multípara, a gente trabalhava na frente das vacas, todas, não teve uma vaca que veio avançar na gente. E há 2 anos atrás, a maternidade, a gente tinha que pular toda hora pro lado de lá da cerca, porque as vacas vinham para cima para pegar. Então foi questão de 2 anos, tá? Não, então tá bom, obrigada. Não, por isso. Alguém mais? Última chamada. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar, é o Rian? Isso mesmo. Geralmente no manejo tradicional, né? Quando a gente vai mexer com o gado, às vezes a gente fala com o animal, né? Toca o animal assim, falando assim. A gente às vezes até grita, né? Mas que nem ela explicou aí que isso não é certo, né? Isso não vai ajudar em nada. Mas, por exemplo, nesse tipo de manejo com nada nas mãos aí, a gente pode trabalhar com o animal também, falando com ele, por exemplo, tocando com a fala, que nem a gente trabalha no modo tradicional? Excelente pergunta, Rian, muito bacana. Ainda bem que você trouxe isso aí, porque com certeza muita gente pensa nisso e às vezes não fala. Mas assim, primeira coisa, falar é diferente de gritar, né? Então, assim, gritar com gado é uma coisa, gritar, eu falar com você é uma coisa, eu gritar com você é outra bem diferente. Ninguém aguenta grito. Se eu for trabalhar com você e ficar gritando nos seus ouvidos, você vai me tirar dali. Você fala, essa doida vai ficar gritando aqui de que jeito que me deixa eu fazer alguma coisa. É chato. Só irrita, só deixa as pessoas nervosas e o gado nervoso. Então, gritar jamais, de jeito nenhum. Sobre a questão, né, da fala. Primeira coisa, a gente tem que entender que quando a gente vai trabalhar com gado, é importante a gente ir aumentando a pressão de forma gradativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você vai chegar num lote de vaca e vai pressionar essas vacas para andar. E aí você vai chegar com a sua presença, com a sua voz, né, com o braço erguido ou com o pau na mão, e você chega lá, por exemplo, né? Pô, você já chegou com o braço erguido, usando a voz e o seu corpo. E aí, se a vaca não entrou, você vai fazer o quê, entendeu? Você tem que sempre aumentar a pressão. Você já tá usando sua voz, você já levanta o braço, já tá com um pedaço de pau, entendeu? Então, assim, você já não tem muito para onde recorrer. Aquela velha história, você já vai com um tiro de 12 de uma vez só. E às vezes você não precisava daquilo, às vezes só com a sua presença já era o suficiente. Você chegou só com a sua presença, a vaca não andou, você... vaca, por exemplo, beleza, ela andou, você não precisa continuar aquela questão da pressão e do alívio. Então, assim, às vezes eu vejo muitas pessoas que vai trabalhar e chega ali colocando pressão, por exemplo, e aí o gado anda e o cara continua ali jogando beijinho, ou continua, né, e a vaca tá andando e o cara continua falando. Então, é a mesma coisa que eu chegar e pedir para você, martela esse prego para mim, Rian, né? Rian. Aí você começa a martelar o prego, Rian, e eu fico ali, vai, Rian, martela, vai, martela, vamos. Você vai olhar pra cara e fala, você tá doida, né? Eu tô martelando, né? Eu tô fazendo isso. Então, você não precisa continuar pressionando. Mesma coisa a pessoa que já chega com, né, o bração levantado lá. Quando você ergue um braço, você fica maior, né? Então, às vezes você não precisava disso. O gado andou, você não precisa continuar lá com a mão para cima. Abaixa o braço, você só te distrai o gado, né? Você tira a atenção. Agora sim, é importante quando você vai trabalhar com gado, você tem que ser você tem que ser natural. Não adianta eu querer chegar, por exemplo, para um peão no primeiro dia que trabalhava, né, com grito no apito, e eu chegar para ele e falar, não pode usar pau, não pode usar bandeira, não pode gritar, não pode usar... O cara vai travar, entendeu? Aí não vai virar nada. Então o cara tem que ir pegando, né, o jeito e sendo você, porque cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem um costume. Beleza? Beleza, entendi. Adriane? Oi? Mandou ouvir? Pessoal, até por a gente ter avançado bastante no tempo aí, para dar uma folguinha para a Adriane, eu vou pedir para quem tiver pergunta, por gentileza, coloca no chat, ou pode ser até no meu WhatsApp, como vocês preferirem, que aí eu repasso, ou ainda, quem ainda tiver alguma dúvida, eu acho que poderia até te encaminhar, né, Adriane?
Isso, tem meus Seu contatos e-mail? ali, fica bem à vontade. Pode passar Isso, para mim por e-mail ou passa pela professora, que vai ser um prazer aí ajudar no que a for gente tira possível. as dúvidas. Uma outra coisa que eu sempre falo quando a gente chega no fim, Adriane, é que acho que hoje a gente com certeza adquiriu um monte de informações novas, né, para construir conhecimento e foi de grande valia mesmo a sua presença nessa aula especial nossa. Com certeza acho que vai ter sido uma das experiências mais especiais que todos eles tiveram. Tá todo mundo gostando bastante da disciplina de bem-estar, todo mundo muito participativo, super feliz também, realizada. Ah, coisa boa. Então, queria te agradecer mais uma vez por você ter despendido seu tempo, né? Não foi pouco tempo. Eu sei que a sua agenda é bem atribulada, né? Quando eu conversei com a Dinan para convidar você para estar aqui com a gente, ele falou: olha, a agenda dela é bem apertada mesmo. Ela viaja. Já que eu tô indo falar agora, Danizar. Manda um abraço para ele. Pode deixar. Fala que ele tem crédito. É, então, eu quero agradecer muito mesmo pela sua participação aqui. E eu sempre falo para eles, né, da questão do estágio, né? E eu acho que talvez vocês da personal tenham aí oferta de estágio, não sei se agora na pandemia, talvez esteja meio parado, né? Não parado, né? Mas não podendo Bacana. Eu aceitar. esqueci de comentar isso, super importante. Na correria eu acabei esquecendo, mas sim, a gente tem o programa de estágio da empresa. Esse ano, por conta da pandemia, a gente está rodando um pouco diferente, então a gente está deixando os estagiários nas fazendas, até por uma exigência das próprias fazendas. Então, os nossos clientes, onde a gente trabalha com consultoria de forma frequente, a gente tem deixado o estagiário lá fixo, né? Pelo menos na maior parte do serviço, mas está rodando, né, normal. E quem tiver interesse pode entrar em contato comigo aí via e-mail. Às vezes eu sou um pouquinho enrolada para responder, mas eu respondo e a gente encaminha o formulário de estágio, onde você preenche ali as informações. É importante o pessoal colocar o período, tá? Às vezes eu tenho um campo lá do formulário que fala o período de estágio, a pessoa coloca 30 dias. Eu ignoro, entendeu? Porque 30 dias quando? Para organizar a agenda, você precisa me dar um período. E aí, né, quando a gente faz uma pré-seleção pelo formulário e depois faz uma segunda etapa com entrevista. Então, mais ou menos isso aí. A gente oferece o estágio curricular, né, o obrigatório, que é feito através do convênio com a faculdade, ou o extracurricular, com a condição de que tenha pelo menos aí, o extracurricular pelo menos, agora não me lembro se é 30 ou 60 dias de duração, e que é importante também que o aluno tenha um seguro contra acidentes pessoais, né? Normalmente no curricular a própria universidade fornece, e no que é extracurricular é importante o aluno ter, né, via banco, esses seguros contra acidentes pessoais. Legal, então acho que é uma oportunidade, né, pessoal, para quem tem interesse. Vários deles estão vindo me perguntar de oportunidade de estágio nos últimos dias. Acho que está se aproximando das férias aí, né? Então Uhum. tem gente que já está preocupada. E aí o professor Kleber, Adriano, tinha feito uma pergunta, quase estava passando batido. E na Uhum. verdade eu acho que você quase respondeu ou respondeu no finalzinho quando você começou a falar de impacto de bem-estar na carcaça, daquela questão dos hematomas, né? Então, professor Kleber, está aí ainda nos ouvindo? Tem mais alguma informação? O professor Kleber não está ouvindo. Eu acho que não. Não está mais na escuta. Uma outra emergência. Mas, enfim, eu acho que ficou bem respondido até nesse finalzinho. E era isso, então, pessoal. Adriane, muitíssimo obrigada mesmo. Eu fiz uma gravação da palestra, até esqueci de avisar no início, você já estava... Eu estava aqui online aqui, Ah, não tá, tô pode conseguindo falar. ligar aqui meu microfone aqui, que mudou o layout aqui do Teams Não, aqui. pode falar. É só para caso... Rapidamente aí. Ótima palestra, Adriane. Parabéns aí pelo tema. Eu feito uma pergunta aí. Você estava respondendo de diferentes formas, eu achei legal. Aí eu tinha feito a pergunta, foi um pouco até prematura, depois você estava respondendo no final. Acho que aí deu uma aceleradinha no final, acabou passando por causa do nosso tempo já, mas você estava chegando lá nessa resposta, como a professora Amanda falou. Achei muito legal, né? Eu venho acompanhando aqui alguns confinamentos grandes aqui da região, e um dos problemas sérios que eles encontram é o impacto, né, da falta de bem-estar e
o manejo inadequado nesses animais que vão para o abate aí. Então, eu fiquei acompanhando lá o abate de 3 mil animais no último experimento e uma alta porcentagem de hematoma, né? Seja hematoma lateral, seja hematoma na região do contrafilé, né? Longitudinus dorsi lá, devido porteira, manejo. E eu acho que uma das respostas, acredito que você concorde com essa questão de treinar a pessoa, né? A falta de treinamento, então é para mexer com gado Nelore, que é um gado um pouco mais arisco, né? Na verdade, arisco é a questão de criação, né? Acho que a falta de contato com o ser humano durante, né? Algumas fazendas, os animais ficam muito isolados, né? Quando eles Perfeito. veem a gente, acredito, como um predador, né? Eles ficam desesperados e acaba tendo um manejo inadequado, né? Mas aí a perguntar, falando se vocês já chegaram a avaliar, em questão de valores e carcaça e tudo mais, o impacto do manejo inadequado aí e de um lote, por exemplo, manejado adequadamente. Vocês já chegaram a ver em valores isso? Quanto que o produtor ele começa a enxergar quando você começa a dar valores para ele, né? Exatamente. Isso, né? A gente tem lá dentro do JBJ, eles fizeram, né, o valor, né, que isso gerou. Eles acabaram não compartilhando comigo o gráfico, né, realmente da evolução que teve em termos de valores, das percas que eles tinham, até porque não é tão simples assim para eles medir, porque tem muita coisa, porque no caso deles eles mediam não só a carcaça, mas a peça por peça. Então era difícil ter essa conta no final das contas, em quilos, né? Para poder chegar num número. O número que eles chegaram, eles acabaram não dividindo justamente por causa disso. Bom, e aí, assim, o que a gente está fazendo agora é um trabalho, até estou com uma aluna estagiária nossa aqui do supervisionado, de uma professora, ela foi indicação de uma professora que ministra a disciplina de bem-estar animal, inclusive aqui na UNAESM, aqui da UANA, e ela está num confinamento que a gente presta consultoria fazendo esse trabalho, mas na verdade o nosso comparativo não é nem quanto ao manejo dos meninos, da equipe da fazenda, porque lá o manejo já é excelente do embarcador para trás, mas simplesmente vendo a diferença da incidência de contusão de carcaça quando você utiliza o choque de forma excessiva e abusiva e sem necessidade, né, no embarque, e quando você evita utilizá-lo. Então, ela está fazendo esse trabalho agora, em breve a gente vai ter esse resultado, depois eu posso até compartilhar contigo, da diferença disso da incidência de contusão de carcaça. Mas, de novo, a gente não vai conseguir esses quilos. Então, até hoje eu nunca consegui fazer um trabalho bem bacana onde a gente pudesse quantificar em quilos, não só em proporção, tá? Legal. E só de antemão aí também, novamente agradecendo, achei muito legal se você comentar daquela parte também sobre o manejo com os bezerros, né? A questão principalmente desse animal bem manejado, acredito que os valores no pós-esmama desse animal deve melhorar muito, né? Porque existe um estresse muito embutido no pós-esmama, e eu acredito que a questão do bem-estar também entra muito bem nesse período de pós-esmama, né? Esse período de estresse na separação com os animais e com certeza uma fazenda que não tem manejo, acho que deve ser bem mais drástico, né? O tempo para esse animal ele repor essa energia que ele perde durante esse período, voltar a se alimentar normalmente, tomar água e assim por diante, né? Perfeito, eu acho que essa questão do desmama ainda é um ponto que a gente precisa melhorar muito no nosso país, né? E aí, voltando àquela questão de diminuir a tolerância do que é errado, né? Quantas fazendas ainda tem aquele sistema de desmama onde você larga o bezerro 2 dias dentro do curral, muitas vezes sem água e sem comida, né? Eu mesmo, quando eu trabalhava com reprodução, eu tinha clientes aqui no Pantanal até, que desmamavam dessa forma, e era normal, entendeu? Normal o bicho ficar ali 2 dias preso sem água, sem comida, normal. E não é normal, não é certo. Não é normal de forma alguma, né? Não é correto. Então, hoje tem outras formas, outras técnicas, e a gente precisa começar a melhorar um pouco esse nosso sistema de desmama. Então, legal, Adriana, novamente parabéns aí, excelente trabalho. Valeu, muito obrigado, estamos aí à disposição, conta comigo aí para o que precisar. Opa! E aí, pessoal, eu acho que era isso então agora, né? Acho que agora não deixei passar ninguém, me desculpa aí, eu fui me envolvendo com as outras perguntas e passou.
Então, acho que era isso, né, gente? Adriane, obrigada mais uma vez. Eu até ia colocar algumas coisas no final, mas eu acho que a gente fala uma língua bem semelhante, mas bem parecida. Talvez até eles tenham se familiarizado com alguns termos, com a questão do educar uma criança, né? A mesma coisa que educar o gado. Eu acho que eu uso isso diversas vezes, dou vários exemplos, faço várias analogias aí durante as aulas. E era isso mesmo, muitíssimo obrigada, de verdade, superou as minhas expectativas a nossa conversa hoje. Eu fiquei muito feliz mesmo, e desculpa aí por prolongar o tempo até previsto, né? Porque a gente tinha aí em torno de 1 hora de palestra, e a gente vai bater 2 horas agora. Ah, show de bola, foi muito bom. Quando o papo é bom. E espero que a gente possa contar com você para quando passar a pandemia também, para fazer uma visita com a gente lá na fazenda e de repente até alguma demonstração prática do trabalho. Eu acho que isso engrandece demais, e eu falo isso sempre para os meninos. Eu acho que o que motiva a gente é as novas gerações, né? Passar o que a gente aprendeu, as nossas experiências para as novas gerações, e vou reforçar aqui, né, na sua frente, eu não admito que eles hajam menos numa situação, né, uma situação de manejo de gado, em menor proporção do que nessa que você colocou aí. Então, eu não vou me sentir feliz e confortável se eles disserem que estão aceitando algumas situações como normais, né, enquanto elas não são, como você colocou. Legal, show de bola, vai ser um prazer. Estou aguardando o convite aí quando acabar a pandemia para a gente fazer uma prática. Isso, com certeza. Até mais, então, pessoal. Muitíssimo obrigada pela palestra, pela presença, né? E Adriane, muito obrigada pela palestra. Valeu, obrigada, Amanda. Valeu, pessoal. Nos encontramos por aí. Com certeza. Até mais. Fiquem com Deus, gente. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.